A história começa com um garoto chamado Minato construindo um santuário com o avô. Eles colocam alguns doces na prateleira e Minato fica chocado quando algo os pega. Minato vê que era uma garotinha e ela desaparece misteriosamente. Minato fica horrorizado e o avô fica feliz que Minato finalmente consegue vê-los. Pelo que o avô diz, Minato só consegue ver os bons. Ele explica que o que Minato tá vendo é chamado de espírito da casa. A garotinha mora nesta casa há mais tempo que ele. Ele diz a Minato para ser generoso e deixá-la comer lanche sempre que quiser. Ele explica que Minato pode ver coisas que outras pessoas não conseguem. Isso pode lhe trazer alguns problemas, mas haverá um momento em que seu poder o ajudará. Anos depois, Minato chega à sua nova casa. Há uma energia estranha ao redor e Minato se pergunta se está vendo coisas. Assim que ele toca o portão da frente, a energia parece se dispersar. O papel com as direções voa e cai em um santuário na floresta. Uma energia irrompe do santuário e um olho misterioso se abre. Minato fica maravilhado com o tamanho de sua nova casa, mas percebe que ela precisa de um carinho. Enquanto limpa a casa, Minato conversa com a mãe sobre como conseguiu este lugar. Um parente distante a construiu para a aposentadoria, mas faleceu. Ninguém mora aqui há 2 anos, e Minato só pode se perguntar por que ninguém tentou comprá-la. Ela explica que algumas pessoas vieram ver a casa, mas algo as fez mudar de ideia. Minato se pergunta se a casa é amaldiçoada, e vemos que a névoa misteriosa está olhando para a escrita de Minato. Lá fora, Minato encontra algumas flores no chão. Ele se pergunta quem as colocou ali e nota algo estranho nos arbustos. No dia seguinte, Minato agradece a um jardineiro por consertar seu quintal. Minato explica que não ficará aqui por muito tempo, então não quer mudar muita coisa. Nesse momento, a névoa misteriosa paira sobre o jardineiro, e ele sente um pouco de dor. Um dos bilhetes de Minato voa para o braço do sujeito, e a dor desaparece. Minato tem notado algo estranho porque sua escrita continua desaparecendo. Um dia depois, Minato descobre que alguém deixou algumas frutas no chão em seu quintal. Ele avista uma criatura misteriosa e pensa em quando viu o espírito da casa quando era criança. A garotinha costumava deixar presentes para ele assim, então Minato percebe o que está acontecendo. Ele aprecia o que este novo espírito está fazendo, então vai procurar um presente de agradecimento. Minato faz uma oferenda completa, e o espírito finalmente se revela. Minato se pergunta se é um cachorro gigante, e o espírito diz que vai entrar na casa agora. Minato fica chocado porque nunca ouviu um cachorro falar antes. O espírito diz que não é um cachorro, e seu nome é Yamagami. Ele é um deus da montanha vizinha, e Minato se pergunta se é ele quem tem trazido presentes. Minato mostra o que comprou para retribuir o favor, então Yamagami ataca. Yamagami diz que a carne é gorda, mas ainda assim é muito boa. Minato oferece saquê para limpar o paladar, mas Yamagami explica que ainda não está em sua força total. Ele não conseguirá lidar com bebidas alcoólicas, então água será suficiente. Yamagami diz que Minato foi um salva-vidas, mas Minato não entende por quê. Yamagami explica que é porque ele exerceu um mal nas montanhas. Enquanto Yamagami estava enfraquecido, um certo mal causou muitos problemas. Yamagami se divertiu muito vendo isso ser eliminado por Minato. Minato diz que não fez nada, então Yamagami explica o que está acontecendo. Acontece que os exercícios de escrita de Minato combatem o mal. Brincadeira e o jardineiro retorna porque esqueceu uma de suas ferramentas. Minato tenta desesperadamente esconder Yamagami, mas Yamagami explica que Minato é a única pessoa que pode vê-lo. Enquanto Yamagami desfruta de mais água com gás, Minato se pergunta por que sua escrita tem tanto poder. Yamagami não tem certeza e se pergunta se alguém já elogiou sua escrita antes. Minato explica que isso só aconteceu uma vez quando ele era criança. Ele esculpiu o nome da pousada de sua família em uma placa, e seu pai o deixou exibi-la. Um dia, um cliente misterioso apareceu, e ele notou imediatamente. Ele não conseguia acreditar que Minato a fez, e disse que eles nunca deveriam tirá-la. Ele até recomendou que Minato fizesse outra para que ele pudesse ter uma em sua casa. Esse cara ficou muito impressionado, e se ofereceu para pagar Minato se ele fizesse uma para ele. Desde então, fazer placas para a casa de sua família se tornou o hobby de Minato. Claro, Minato até fez algumas para sua nova casa, então Yamagami diz que ele deveria colocá-las. Ele coloca uma na porta da frente e outra nos fundos, e isso cria uma barreira ao redor da casa. Minato nunca viu isso antes, e Yamagami explica que coisas más não podem nem se aproximar desta casa. Minato se pergunta se sua escrita é realmente tão poderosa, e Yamagami diz que seu poder é raro. Se Minato se conscientizar disso e o aprimorar, ele ganhará grande poder. Alguns dias depois, Yamagami retorna, e Minato lhe dá alguns doces. Nesse momento, Yamagami começa a brilhar, e ele diz que é tudo graças a Minato. Minato tem dado a ele muito respeito, e é isso que o está fazendo brilhar. Minato agradece respeitosamente por vir à sua casa, e Yamagami começa a brilhar ainda mais intensamente. O túmulo de luz se torna ofuscante, então Minato tem que pedir para ele diminuir um pouco. Em outro lugar, alguns espíritos malignos atacam o homem enquanto ele diz algumas palavras. Ele libera seu poder, e isso envia os espíritos voando para fora do prédio. O assistente do homem diz que isso é uma má notícia porque um dos espíritos escapou para o exterior. O homem chamado Harima declara que cuidará disso, e ele persegue o espírito.
Há uma área comercial à frente, então Harima diz que tem que exorcizar o espírito imediatamente. Nesse momento, Harima fica horrorizado, pois o espírito está indo direto para um civil. É Minato, e o espírito maligno se choca contra ele. O espírito é obliterado, e Harima não consegue entender o que acabou de ver. Aquele foi um espírito maligno incrivelmente forte, e foi eliminado num piscar de olhos. Algo estranho cai de Minato, mas ninguém vê. Harima se pergunta se Minato tá bem, mas Minato está chateado com outra coisa. Sua escrita desapareceu novamente, e era o que ele tinha anotado para comprar para não esquecer. Ele tenta se lembrar de uma das coisas que escreveu, e a descreve como algo que você tem que substituir uma vez por semana. Após mais algumas pistas, o ainda surpreso Harima adivinha que ele está falando de sacos de lixo. Harima aponta para a loja onde ele pode comprar alguns, então Minato sai. Harima se pergunta quem era aquele cara, e a coisa que caiu para Minato rola para longe. De volta para casa, Yamagami senta no jardim, e usa algum tipo de poder. Minato vai para o quintal, e fica chocado ao descobrir que ele se transformou completamente. Yamagami diz que fazer isso não foi grande coisa para um deus da montanha como ele. Minato não tinha ideia de que Yamagami poderia fazer algo assim, e ele se surpreende ao ver que há algo diferente em seu novo amigo. Yamagami ficou menor, e ele explica que é porque usou seu poder. É apenas temporário, e ele logo voltará ao normal. Alguns dias depois, Minato diz que Yamagami não o visita há algum tempo. Ele espera que ele esteja bem, e fica desapontado quando a coisa em seu quintal é apenas um esquilo. Ele se pergunta se algo aconteceu, mas Yamagami aparece do nada e diz para ele não se preocupar. Minato fica chocado, porém quando vê que o deus da montanha ficou ainda menor. Minato se pergunta quanto poder ele usou para acabar assim, mas na verdade foi outra coisa. Outros espíritos aparecem, e Minato se pergunta se são descendentes de Yamagami. Yamagami revela que estes são na verdade seus lacaios chamados Martens. Yamagami se dividiu para poder criá-los. Seus nomes são Terika, Itsuji e Seri. Minato os trata com um lanche delicioso e todos atacam. É a coisa mais deliciosa que eles já provaram, mas Yamagami aponta que é apenas porque eles acabaram de nascer. Algumas horas depois, Minato fica chocado quando Yamagami já retorna ao seu tamanho normal. Nesse momento, Yamagami diz que Minato tem um visitante em seu portão da frente. É Harima, e ele fica chocado ao sentir algo extraordinário vindo da casa de Minato. Ele luta para compreender o que está acontecendo, e se pergunta se este é algum tipo de local sagrado. Minato o convida para entrar, e Harima não perde tempo. Ele pergunta diretamente a Minato se foi seu poder que exorcizou o espírito maligno outro dia. Minato nem percebeu que isso aconteceu, mas faz sentido. Harima explica que ultimamente, espíritos malignos problemáticos estão em ascensão. Pessoas que podem exorcizá-los são raras para começar, e não há o suficiente delas para lutar contra os espíritos. É por isso que Harima quer um talismã de mordida de Minato. Minato nem sabe o que são essas coisas, e Yamagami explica que é papel com a escrita de Minato nele. Harima está olhando para Minato estranhamente, então Yamagami explica que ele também não pode vê-lo. Minato não acha que seu pequeno bloco de notas seja grande coisa, e explica que é apenas sua lista de compras. Harima fica chocado porque aquele papel foi o que derrotou o espírito maligno que 3 exorcistas poderosos não conseguiram combater. No final, aquele espírito poderoso foi exorcizado por um amador com uma lista de compras. Minato diz que pode escrever algo para ele, e Harima se pergunta o que ele vai escrever. Ele então fica chocado quando Minato apenas escreve outra lista de compras. Ele fica ainda mais surpreso quando vê a luz verde brilhante emanando da escrita de Minato. Isso não faz sentido porque uma pessoa comum escrevendo uma lista de doces não deveria ter tanto poder. Minato percebe que ficou cansado de repente, e Yamagami explica que é porque ele acabou de usar seu poder. Minato se desculpa com Harima porque é tudo o que ele pode fazer, mas Harima diz que é mais do que suficiente. Harima lhe dá uma pilha de notas, mas Minato não pode aceitar. O bloco de notas custou apenas 100 ienes, e ele usou apenas uma folha. Harima diz que vale a pena, e se algo ele não está pagando o suficiente. Vale muito mais, então Harima promete que trará o resto do dinheiro mais tarde. Minato ainda recusa, mas Harima continua insistindo. Minato não tem escolha, então ele pega o dinheiro e agradece a Harima. Nosso herói se sente um pouco culpado, então ele desenha um pentagrama na mão de Harima. Ele acha que pode ajudar, e Harima fica maravilhado. Nesse momento, Harima recebe uma ligação, e uma garota diz que eles precisam desesperadamente de sua ajuda. Eles encontraram um espírito maligno poderoso, e Harima chega para ajudar. Os outros dizem para ele não ser imprudente, porque nem ele consegue exorcizar um mal desse tamanho. O ser corre para atacá-lo, e todos ficam chocados quando ele é despedaçado. Harima nem fez nada, e foi tudo graças ao pentagrama que Minato desenhou. Algum tempo depois, Minato lamenta como está falido. Harima lhe deu algum dinheiro por seu bilhete, mas Minato já gastou tudo. Ele gastou em comida de alta qualidade para tratar os lacaios de Yamagami. Ele também tratou o próprio Yamagami, que está desfrutando de seu delicioso lanche. Os lacaios comem muita comida e ficam muito deprimidos se a qualidade for baixa.
Momentos depois, vemos que Minato está se perguntando se deveria arrumar um bico. Pode ajudá-lo a pagar pelos lanches, mas há um limite para o que ele pode fazer. Minato determina que terá que diminuir a qualidade dos lanches. Nesse momento, Minato vê um sorteio acontecendo por perto. Ele compra um bilhete e acaba sendo o vencedor do primeiro prêmio. É um vale-presente de 100.000 ienes, e Minato não consegue acreditar. Ele vai a uma loja de bebidas para comprar saquê para Yamagami, mas sua sorte ainda não acabou. Hoje é o aniversário de 333 anos desta loja de bebidas, e Minato é o 303º cliente. Como presente, eles lhe dão um conjunto especial de saquê que vale muito dinheiro. Minato diz que algo estranho está definitivamente acontecendo porque ele continuou ganhando coisas depois disso. Ele tem ganhado coisas o dia todo, e se pergunta se essa nova sorte tem a ver com o poder de Yamagami. Yamagami revela que não é ele, e é na verdade outra pessoa. Minato vê que uma tartaruga apareceu, e Yamagami explica que é a tartaruga divina chamada Reiki. As 4 bestas sagradas são as criaturas míticas que trazem sorte às pessoas. Reiki é uma delas, e ele disse a Yamagami que Minato o ajudou. Minato não tem ideia do que ele está falando, e se pergunta se a velha tartaruga o está confundindo com outra pessoa. O Yamagami explica que foi quando Minato baniu um espírito maligno na cidade. Aquela esfera estranha que caiu era na verdade Reiki. Agora, a sorte do Minato se deve ao poder do Reiki. Nesse exato momento, Minato recebe uma ligação da mãe, super animada. Minato se inscreveu num sorteio antes de se mudar e, adivinha, ele ganhou! Um prêmio gordo de 1 milhão de ienes. Minato fica totalmente chocado e agradece a tartaruga divina. Yamagami comenta que parece que o Reiki quer morar no lago do quintal do Minato. Minato pergunta se o Yamagami se importaria, mas ele diz que é o jardim do Minato. A escolha é dele, então Minato diz que não se importa. O Reiki fica radiante ao saber que pode ficar e se sente em casa. Um dia, Minato se pergunta se o Reiki gostaria de um saquê, e o Reiki deixa bem claro que sim. O Reiki começa a ficar bêbado, e Minato diz para ele beber o quanto quiser. Nesse instante, uma folha aparece, e Minato vê que está cheia de sementes. Yamagami diz que é um presente do Reiki, então Minato planeja plantá-las em algum lugar do jardim. Yamagami explica que elas vão crescer bem altas, e eles escolhem um lugar para plantá-las. Minato se pergunta que tipo de sementes são, e Yamagami diz que essa é a pergunta que ele deveria ter feito antes de plantar. Ele declara que Minato vai descobrir em breve, e diz para ele esperar ansiosamente. Um tempo depois, Minato traz mais biscoitos para os lacaios, e fica chocado quando outras criaturas pedem para comer também. Yamagami cumprimenta seus velhos amigos e diz que os nomes deles são Fuji e Heijin. Minato já ouviu esses nomes antes, e se pergunta se são eles mesmo. Yamagami confirma que são eles que aparecem em pergaminhos e pinturas aeras. Eles parecem bem amigáveis, então Minato diz que eles podem comer os biscoitos. Enquanto comem, eles se perguntam como Yamagami ainda está vivo. Ele estava muito fraco da última vez que ouviram falar dele, e achavam que a vida dele tinha acabado. Yamagami diz que está longe disso, e que precisaria de muito mais para acabar com ele. Os lacaios não querem dividir os biscoitos, e se perguntam o que esses dois estão fazendo ali. Eles explicam que ouviram falar que essa área ficou mais fácil de se viver, então vieram visitar. Exatamente como diziam os boatos, este lugar é agradável e aconchegante. Eles notam a tartaruga ficando bêbada, então Minato oferece saquê a eles. Depois de um tempo eles se fartam, e Minato fica feliz que eles gostaram. Fuji gostou tanto do saquê que teve uma ideia. Como agradecimento, ele deixará Minato usar seu poder por um tempo. Antes que Minato possa sequer responder, Fuji transfere seu poder. Um grande poder flui ao redor de Minato, e ele se pergunta o que acabou de acontecer. Fujin revela que Minato acabou de receber o poder do vento. Minato quer aprender a usá-lo, então eles dizem para ele se imaginar criando vento. Minato se concentra muito e fica maravilhado quando funciona. Ainda é apenas uma brisa leve, então os outros dizem que ele terá que treinar. Em outro lugar, Harry Man encontra outro espírito maligno. Ele usa o pentagrama de Minato e derrota facilmente seu inimigo. Infelizmente, o pentagrama está desaparecendo, e seu poder está quase esgotado. Esse desenho permitiu que ele derrotasse o mal facilmente, então ele não acredita que Minato possua tanto poder. Nesse exato momento, um associado de Harima chamado Ishigo grita de terror. Ishigo grita com sua parceira Hirakawa porque ela deveria ajudá-lo. É tarde demais, pois o monstro avança para acabar com sua vida, mas Hirima chega para resgatá-lo. Os outros ficam chocados com a facilidade com que Hirima o derrotou, e Ishigo nota o papel que ele está segurando. Depois, Hirakawa pede desculpas por ter congelado. Ishigo manda ela ficar quieta, e ele só quer saber se ela descobriu o que eles discutiram antes. Ishigo notou que Harima ficou muito mais forte recentemente, então ele quer descobrir de onde ele tirou aquele memorando de compras. Harikawa não encontrou nada, e ela só sabe que alguém deu a ele. Isso enfurece Ishigo, e ele diz que ela é inútil. Horikawa não melhora as coisas, pois ela se pergunta por que Ishigo odeia tanto Harima. A única coisa que ela consegue pensar é que ele tem inveja do poder dele. Harikawa sai correndo, e Ishigo declara que nunca perderá para Harima, não importa o que.
Um tempo depois, Minato diz que está feliz que a chuva parou. Yamagami o lembra que a chuva não afeta o jardim porque é um terreno sagrado. Nesse exato momento, Minato nota que as sementes que ele plantou cresceram bastante. Nem sequer havia um broto no dia anterior, então está crescendo muito rápido. Yamagami revela que é a árvore sagrada desta residência, e ela se chama Kusanagi. Depois de regar um pouco a planta, Minato dá um lanche para Yamagami de sua cidade natal. Eles são chamados de pães de fontes termais, e Yamagami os adora. Minato pede à mãe para enviar algumas coisas, e isso inclui algumas roupas. A jaqueta faz Yamagami se perguntar se Minato está planejando escalar uma montanha. Minato revela que na verdade estava pensando em escalar a montanha do Yamagami. Yamagami é um deus da montanha, então Minato quer prestar o devido respeito à sua montanha. Yamagami o adverte que não será uma caminhada tranquila para escalá-la. Minato já sabe disso, é por isso que ele tem equipamentos resistentes. Yamagami então explica que há um pequeno santuário no meio da montanha. Não deve ser muito difícil escalar até lá, então ele diz que Minato deve ir. Minato concorda, então Yamagami conta sobre o passado. As pessoas costumavam visitar a montanha o tempo todo antigamente, mas agora está completamente deserta. Yamagami ainda está um pouco preocupado, então ele diz que fará seus lacaios acompanharem Minato. Um tempo depois, a jornada de Minato começa e acaba sendo muito mais difícil do que ele esperava. Os lacaios o avisam para tomar cuidado e o incentivam. Eles dizem que depois que ele cruzar um rio, ele estará quase no santuário. Depois de atravessá-lo, Minato fica maravilhado com o que vê. Há uma árvore gigante e o santuário está na base. É o santuário Yamagami, mas parece haver uma bagunça ao redor. Os lacaios dizem que Yamagami não guardaria rancor de Minato se ele não limpasse, especialmente porque ele é tão respeitoso com ele pessoalmente. Minato não consegue se conter, então ele começa a limpar ao redor do santuário. É graças a este santuário que as pessoas puderam adorar Yamagami no passado. Os lacaios se inspiram, então ajudam Minato. Depois de um tempo, o santuário está limpo e todos fazem um lanche. Nesse exato momento, eles ouvem um som aterrorizante à distância, e os lacaios correm em direção a ele. Minato segue, e ele vê uma estranha névoa negra. Ele se pergunta o que é, e os lacaios explicam que é um espírito maligno. Ele tenta atacá-los, e os lacaios apontam que o espírito maligno está possuindo alguém. Há uma impureza cobrindo toda a área, e os lacaios se perguntam se Minato consegue vê-la. Minato não consegue vê-la porque ele só vê coisas boas. No entanto, se ele consegue ver de alguma forma, deve ser um espírito maligno muito ruim. Os lacaios explicam que por causa da impureza, eles não podem se aproximar mais. Minato se lembra que tem seu bloco de notas, então se prepara para usá-lo. Ele se aproxima do espírito maligno e os outros dizem para ele ter cuidado. Minato mal consegue desviar de um ataque, e ele percebe que isso não vai funcionar. Nesse exato momento, ele tem uma ideia brilhante. Ele joga várias páginas de seu bloco de notas no ar e usa o poder do vento. Os lacaios ficam chocados porque ele está combinando seus poderes. O vento empurra todas as páginas, e Minato as envia para o espírito maligno. A besta é destruída e outra esfera cai dela. Todos celebram, e a esfera se transforma em uma criatura estranha. Minato se pergunta se é algum tipo de veado, mas ele foge quando ele se aproxima. Minato fica maravilhado com a velocidade, pois viajou tão longe num piscar de olhos. Minato não fica chateado com a partida, e ele fica feliz por ter podido ajudar. Depois, Yamagami diz que é grato por Minato ter limpado seu santuário. Minato diz que não é nada demais, e ele só se pergunta o que era aquela criatura. Yamagami é misterioso como sempre, pois diz que Minato descobrirá em breve. Nesse exato momento, Minato nota que a árvore parou de crescer. Os lacaios o lembram que é uma árvore sagrada, então ela segue um conjunto de regras diferente de uma árvore comum. Reiki parece querer algo e aponta para a porta da frente. Minato vai ver o que é, e fica chocado ao encontrar outra criatura. Ele se pergunta se é a que ele salvou na montanha, mas ela parece bem diferente. Minato a convida para entrar e Yamagami explica quem é. É uma das 4 bestas sagradas, assim como Reiki. Esta se chama Oril e é tão poderosa quanto a tartaruga. De repente, Oril voa sobre a árvore. Ele solta um rugido alto, e Minato fica chocado ao ver que o céu se encheu de nuvens. Começa a chover, e Minato observa incrédulo como essa chuva consegue alcançar o terreno sagrado. A chuva banha a árvore sagrada e faz com que ela cresça muito mais. A árvore está enorme agora, e Oril tem algo a dizer. Os lacaios traduzem e explicam que Oril gostaria de morar neste lago. Minato concorda, desde que Reiki concorde, e Reiki claramente está a bordo. Momentos depois, vemos que Oril também adora beber. Reiki parece bem feliz também agora que tem um amigo para beber. Yamagami explica que o dragão é grato pelo que Minato fez. Minato tem certeza de que ele não fez nada desta vez, então Yamagami explica o que aconteceu. Oriou estava sendo possuído por um espírito maligno, e Harima o salvou banindo-o. A única razão pela qual Harima conseguiu fazer isso foi por causa do pentagrama que Minato desenhou. Algum tempo depois, Harima visita Minato para comprar mais talismãs. Eles já fizeram isso algumas vezes, e Minato agradece a Harima por trazer um presente toda vez.
Harima diz que o pentagrama funcionou muito melhor do que ele jamais poderia imaginar, mas hoje ele gostaria de algo diferente. Ele quer que Minato desenhe algo chamado um selo de grade, então Minato faz exatamente isso. Naquela noite, um cara aponta que Hirima tem estado em chamas ultimamente. Ele tem exorcizado muitos espíritos, e tudo graças aos memorandos abençoados que ele continua recebendo. O cara aponta que os memorandos devem ser difíceis de manusear porque são feitos de papel. Eles são frágeis e parecem difíceis de jogar. Harima concorda, é por isso que desta vez ele pede um tipo de cartão de visita. Nesse exato momento, o cara avisa Harima que ele precisa ter cuidado. Se outras pessoas descobrirem sobre o cara vendendo os memorandos para ele, ele vai colocar um civil em apuros. Infelizmente, ele diz que pode ser tarde demais. Ichigo já viu o poder, e ele realmente tem algum tipo de ressentimento contra Harima. Harima fica chocado ao ouvir essa notícia, e o cara só espera que nada de ruim aconteça. Em outro lugar, Minato caminha pela cidade, e ele esbarra em Ichigo. Ichigo lança um olhar mal para ele, e Minato se pergunta o que há de errado com aquele cara. Ichigo tem um sorriso maligno no rosto, e vemos que ele deixou algo nas costas de Minato. Um tempo depois, Minato experimenta usar algumas ferramentas de escrita diferentes. Ele determina que uma caneta estilo pincel é a que mais lhe agrada. Nesse exato momento, Yamagami nota um pedaço de papel flutuando. Ele pensa em como um pouco antes Harima veio visitar. Harima estava preocupado que algo pudesse estar acontecendo, e ele se perguntou se Minato notou algo estranho. Tudo tem sido bem normal para Minato, então Harima explicou o que estava acontecendo. Ele tem um colega problemático que o trata como inimigo. Esse cara viu o talismã que Minato desenhou, e ele tem agido de forma suspeita desde então. Harima pediu desculpas e avisou que o nome desse cara é Ichigo. Ele tem usado o Shikigami para ficar de olho em Harima. Harima tem se livrado dele sempre que os vê, mas ele avisou Minato para ficar atento. Yamagami se recusa a deixar alguns peixes pequenos incomodarem Minato, então ele destrói o Shikigami. Algum tempo depois, vemos que Ichigo usa seu Shikigami para encontrar a casa de Minato. Ele planeja comprar todos os talismãs de Minato ou fazê-lo criar talismãs exclusivamente para ele. Jessa e Horikawa ouvem um sino, e ela fica maravilhada com a aura ao redor da casa de Minato. Ichigo exige que Minato saia porque ele veio até aqui para agraciá-lo com sua presença. O Horikawa fica preocupado porque o Ichigo está exagerando demais ao se preparar para chutar o portão. Isso não acaba bem para ele, pois logo ele se encontra em um lugar estranho. O Horikawa não está em lugar nenhum, e o Ichigo não tem a menor ideia de onde está. Ele corre aterrorizado, mas nunca consegue chegar a lugar nenhum. Em vez disso, ele acaba tropeçando e perdendo a vida. Eventualmente, ele acorda e descobre que está de volta em frente ao santuário de antes. Seu relógio também voltou, então ele se pergunta se está quebrado. O vento ao redor dele começa a soprar, e ele fica aterrorizado com o som do sino. De volta ao nosso herói, ele continua tentando diferentes tipos de ferramentas de escrita. O Yamagami olha casualmente para uma revista e fica feliz ao descobrir que sua empresa de lanches favorita acabou de lançar um novo produto. Os dois vão à loja para comprá-lo, e o Minato aponta que esta é a primeira saída deles juntos. Ele se sente bem nervoso com isso, mas o Yamagami o lembra que apenas alguns poucos o podem ver. Nesse exato momento, uma garota percebe que algo cheira muito bem. Ela diz que cheira montanhas, mas as amigas dela não sentem nada. Uma senhora sente algo, então ela conta suas bênçãos. Isso faz o Minato se perguntar se pessoas piedosas e pessoas de coração puro são as que consentem com Yamagami. O Minato quer fazer um desvio, então ele leva o Yamagami para uma loja diferente. O Minato quer comprar uma tigela chique para ele, mas o Yamagami diz que está bem com a tigela que eles têm em casa. O Minato acha que ele beber dessa tigela é estranho, porque um deus como o Yamagami merece usar algo mais apropriado. O Minato quer comprar uma almofada em seguida, mas o Yamagami diz que não precisa de uma. Ele é um deus da montanha, e séculos vivendo na natureza o tornaram resistente. O Yamagami muda completamente de ideia, no entanto, quando sente o quão confortável a almofada é. Esta é um pouco pequena demais, então o Minato diz que eles vão encomendar uma feita sob medida. Eles finalmente chegam à loja de lanches, e o cara reconhece o Minato como uma pessoa que se mudou perto da montanha. O Yamagami tem um pedido, então ele diz ao Minato para dizer ao cara para não usar pasta de feijão grossa no novo produto. Depois de dar os lanches, o homem se pergunta se o Minato já subiu a montanha. O Minato confirma que sim, então o cara pergunta se ele viu algo lá em cima. O Minato não entende, então o cara revela que está falando do cachorro sagrado na montanha. O Yamagami fica ofendido porque ele é na verdade um lobo, e o Minato diz que não viu nada assim. O cara explica que naquela montanha vive um cachorro sagrado benevolente e generoso. Quando esse cara era mais jovem, ele se perdeu na montanha e encontrou um pequeno santuário. Antes que ele pudesse chegar perto, um cachorro gigante apareceu e latiu para ele. Ele correu para salvar a vida, apenas para o cachorro encontrá-lo e latir para ele novamente. O garoto continuou correndo e o deus continuou latindo para ele. Eventualmente ele encontrou o caminho para fora da montanha, e foi aí que ele percebeu algo. O cachorro não estava atormentando, ele estava na verdade mostrando o caminho para fora da montanha.
Por gratidão, o homem agora o chama de cachorro sagrado. Como agradecimento por ajudá-lo, ele vai ao santuário com frequência para oferecer alguns lanches. Depois que eles saem, o Minato diz que notou que o dono da loja parecia muito melhor do que costumava. O Yamagami explica que devido às dores de seus órgãos internos, o dono da loja parou de comer frituras, que era seu favorito. Seu moral estava baixo, e tanto seu corpo quanto seu espírito estavam enfraquecidos. Infelizmente, nem mesmo um deus como Yamagami pode dobrar as mecânicas da morte humana. No entanto, ele tem poderes incríveis, então ele devolveu ao dono da loja seu corpo saudável para que ele pudesse aproveitar seus momentos finais. O Minato fica maravilhado porque a revitalização do dono da loja é por causa dos poderes do Yamagami. Quando eles voltam para casa, o Minato vai tomar banho enquanto o Yamagami se prepara para lanchar o novo produto. Ele olha para um sino e diz que as coisas estão indo perfeitamente. Nesse exato momento, o Ichigo acorda e mais uma vez se encontra em frente ao santuário. Ele culpa o Harima por tê-lo prendido aqui, mas ele se pergunta se foi realmente alguém da casa do Inado. Ele continua ouvindo o terrível toque do sino, e sua vida chega ao fim mais uma vez. Sua vida continua terminando de maneiras diferentes, e cada uma é mais aterrorizante que a anterior. Eventualmente ele está exausto e implora para que isso acabe. Isso só o leva a reviver novamente, e ele se pergunta se isso se repetirá para sempre. Desta vez ele olha para o santuário e começa a pedir desculpas. Ele sente muito por tudo que já fez e implora para ser levado de volta ao seu mundo. Ele retira qualquer ato desrespeitoso que já mostrou à montanha e continua implorando por perdão. Depois de implorar sem parar, o Ichigo fica chocado ao descobrir que foi devolvido a este mundo. Ele pergunta ao Horikawa quantos dias ela está esperando ele voltar, mas ela não tem ideia do que ele está falando. Eles acabaram de chegar há alguns minutos, e nada aconteceu. Os sinos do Minato sopram ao vento, e isso desencadeia algo no Ichigo. Ele tem um trauma sério ligado a esse som agora, então ele corre para salvar a vida. Os sinos continuam fazendo barulho, e o Yamagami apenas diz aos seus visitantes indesejados para irem embora logo. Ele diz ao Minato que os lanches são deliciosos, e o Minato fica feliz em saber que a pequena viagem deles valeu a pena. Ele tomou um bom banho, mas diz que sente falta da fonte termal de sua casa. O Yamagami ouve atentamente, e tem uma ideia. Um tempo depois, o Minato fica chocado ao descobrir que agora há uma fonte termal em seu jardim. O Yamagami o convida para entrar, então o Minato o agradece pelo que ele fez. Ele se pergunta onde estão a tartaruga e o dragão, então o Yamagami assume que eles estão dormindo no fundo do lago. Ele revela que os três ficaram acordados a noite toda criando essa fonte termal e bebendo. O Minato ama muito a fonte termal, então ele se lembra de agradecer aos outros mais tarde. Depois do banho deles, um dos lacaios do Yamagami o informa que eles têm um problema. É outro visitante, e o Oyu confirma que é alguém que eles conhecem. Na porta da frente, o Minato vê a criatura que ele viu pela primeira vez na montanha. Essa coisa é muito tímida, então os lacaios têm que falar por ela. A criatura quer saber se pode entrar no jardim do Minato, e o Minato diz que tudo bem. Seu nome é Kirin, e ele gagueja muito quando tenta falar. O lacaio traduz novamente e revela que Kirin só quer agradecer ao Minato por ajudá-lo outro dia. Graças a ele, ele conseguiu recuperar seu senso de si mesmo. Ele é grato além das palavras, e nunca esquecerá a bondade do Minato. O Minato continua dizendo a ele que não foi nada demais, mas Kirin continua pensando em diferentes maneiras de agradecer. 30 minutos depois, vemos que Kirin ainda não parou. 30 minutos depois disso, Kirin não mostra sinais de desaceleração, pois agora ele passou a discutir todo tipo de coisa. Finalmente, ele termina dizendo que quer dar ao Minato um pequeno presente de gratidão. Ele diz que fará do Minato um governante com metade do mundo sob seu controle. O Minato nem consegue imaginar como seria isso, e ele humildemente recusa. Kirin não consegue compreender por que ele não quer governar metade do mundo, e aponta o quão ruins são os humanos. Eles são criaturas miseráveis e selvagens que lutam por terra e recursos e eliminam sua própria espécie. Os outros deuses explicam que o Minato não tem esse tipo de ganância. Eles fazem Kirin se acalmar, então o Minato os agradece. O Minato percebe que esses dois ficaram maiores, então eles explicam que estão voltando à forma que deveriam ter. É tudo graças ao Minato, mas o Minato aponta que ele não fez nada. Eles revelam que é simplesmente porque ele os reconhece. Ele também os respeita, então isso fortalece sua presença neste mundo. Como agradecimento, eles dão ao Minato um prato delicioso. Depois o Minato usa o poder do vento, e o Fujin fica feliz em ver que ele tem mais controle sobre ele agora. No entanto, ele pode dizer que o Minato está suprimindo seu poder. Ele se pergunta se o Minato está com medo porque ele se preocupa em machucar os outros. Felizmente, Fujin tem uma solução para isso. Se o Minato usar toda a força de seu poder apenas uma vez para aprender qual é o seu limite, isso pode ajudá-lo a controlá-lo mais facilmente. Antes que ele possa testar, o Minato recebe uma mensagem de sua mãe. As plaquinhas que o Minato fez foram destruídas, e as sobressalentes foram destruídas. Ela precisa urgentemente que ele faça mais algumas, então o Minato se põe a trabalhar. Enquanto ele se prepara, o Yamagami aponta que é estranho plaquinhas serem quebradas. Isso continua acontecendo na casa de sua mãe, então o Yamagami determina que alguém deve estar quebrando-as.
O Minato não consegue pensar em ninguém que faria isso, então o Yamagami diz que deve haver um não-humano morando lá. Isso faz o Minato se lembrar daquela garotinha que ele viu quando era criança. O Yamagami explica que o espírito deve estar dizendo a eles que o efeito da plaquinha expirou. O Minato se lembra que há muito tempo, houve um tempo em que a plaquinha ficava caindo repetidamente. Faz sentido que o espírito estivesse dizendo para substituí-la quebrando-a. O Yamagami explica que o poder imbuído na plaquinha que o Minato criou estava protegendo sua casa. O Minato percebe que precisa fazer mais algumas e enviá-las para casa imediatamente. O Minato quer que elas durem mais, então ele se pergunta se pode fazê-las melhores do que antes. O Yamagami tem uma ideia e diz que ele deveria obter um upgrade em seu poder de banimento. Dessa forma, ele pode imbuir um poder ainda maior em sua plaquinha. Para fazer isso, ele primeiro terá que fortalecer seu poder de vento. Isso pode ser perigoso, então o Yamagami diz que levará o Minato a um lugar mais apropriado para que ele possa testar sua habilidade. O Minato, então, fica chocado quando descobre que seu portão dos fundos é na verdade um portal para outra área. O Yamagami revela que este lugar é o solo sagrado criado por seus lacaios. Aqui, o Minato não terá que se preocupar com nada, e ele pode liberar todo o seu poder. O Minato não quer destruir as árvores, mas o Yamagami diz para ele não se preocupar porque elas são falsas. O Minato pode simplesmente esquecer seu medo e colocar todo o seu esforço em liberar seu poder. De volta em casa, Kirin percebe que Minato não está aqui. Ele vê Minato de forma muito diferente dos outros, pois assume que ele está caçando as cabeças de sua espécie apenas por diversão. Como Minato não está aqui, Kirin deixa um presente de sua apreciação. Reiki e Ryu servem como protetores enquanto ele está fora, e eles se livram do presente de Kirin. Eles estão furiosos com Kirin por trazer lixo para cá enquanto os homens da casa estão fora. Kirin fica ofendido, pois aponta que é fruta, mas eles ainda dizem para ele levar com eles. De volta através do portal, todos assistem atentamente, enquanto Minato se prepara para liberar todo esse poder. Ele diz a si mesmo para dar tudo de si, e uma enorme rajada de vento cobre a área. O vento voa por toda parte, e os lacaios têm que se segurar para salvar suas vidas. Nesse exato momento, Minato se esgota e desmaia. Quando ele acorda, Yamagami explica que Minato exerceu seu poder de uma vez. Ele deveria ter liberado de forma controlada, então Minato percebe que precisa treinar mais. Vários dias se passam enquanto Minato treina a si mesmo e faz mais plaquinhas. Eventualmente, Yamagami fica satisfeito porque Minato agora é capaz de imbuir um poder mais forte do que antes. Em outro lugar, Ejigal se pega se perguntando onde ele está novamente, pois se encontra em outro pesadelo. Algum tempo depois, Minato usa sua habilidade de vento para terminar de limpar as folhas ao redor de sua casa. Yamagami diz que está satisfeito em ver o quanto Minato melhorou em lidar com isso. Minato ainda é humilde sobre isso e diz que ainda não ousaria se comparar a Fujin. Fujin discorda, no entanto, e diz que é realmente impressionante. Ele aponta que Minato está colocando os frutos de seu treinamento em prática, e Minato o agradece pela ajuda. Ele ainda quer treinar mais, então Fujin diz para ele dar o seu melhor. Fujin então brinca que se ele continuar assim, ele eventualmente será forte o suficiente para destruir a casa de alguém que ele não gosta. Minato rapidamente aponta que ele não é tão agressivo. Raijin então se pergunta se ele deveria dar seu poder a Minato em seguida, mas Minato educadamente recusa. Minato então se pergunta onde estão os lacaios, então Yamagami revela que eles também estão treinando. Vemos que Seri reuniu Torika e Natsugi para uma sessão de treinamento própria. Seri explica que o que lhes falta é força de vontade mental, e eles devem se confrontar. Shi declara que eles começarão meditando imediatamente. Yamagami explica que quando eles encontraram a impureza na montanha, ao lado de Minato, eles estavam completamente indefesos, e isso deve tê-los incomodado muito. Minato fica tocado ao ver que os pequeninos também estão fazendo o seu melhor. Um tempo depois, todos se reúnem no jardim para um momento agradável juntos. Minato dá a Yamagami uma batata doce assada, e Yamagami diz que as salas no jardim têm seu próprio charme. Minato concorda e verifica com o dragão para ver o que ele pensa. Yamagami traduz e diz que Ori o acha maravilhoso. Minato então percebe que Heikai prefere a batata doce às batatas assadas de verdade, então ele o manda aproveitar. Minato então convida Fujin e Heijin para se servirem também. Heijin diz que eles podem fazer batatas doces assadas quando quiserem, então Fujin se oferece para mostrar a Minato como eles fazem. Heijin então usa seu raio para assar sua batata doce, mas o resultado não é o que Minato esperava. Está completamente queimada, e Hagen diz para ele não se preocupar com coisas pequenas. Nesse momento, Kirin aparece e Minato fica surpreso ao vê-lo de volta de suas viagens pelo mundo. Minato agradece por sempre trazer frutas raras e o convida para se juntar a eles para algumas batatas assadas. Kirin hesita, porém, e do ponto de vista dele, ele pensa em como os humanos queimaram sua própria espécie na fogueira desde tempos antigos. Ele ainda vê Minato como alguém a ser temido, então ele está aterrorizado que ele possa estar submetendo-o ao mesmo tipo de tratamento. Minato não consegue entender por que Kirin não se juntaria a eles, mas Yamagami revela que Kirin na verdade gosta de cerveja.
Minato faz uma anotação mental para ter algumas prontas para a próxima vez que ele aparecer. Nesse momento a campainha toca e Minato vai atender. Ele fica surpreso ao encontrar Harima na porta e ainda mais surpreso com o estado em que ele se encontra. Harima está completamente exausto e mal consegue ficar de pé. Minato o traz para dentro e Harima imediatamente percebe que a pressão ao redor da casa de Minato está ainda mais forte do que o normal hoje. Isso se deve a todos os espíritos que vivem aqui agora, mas Minato diz a ele que ele está apenas imaginando. Minato ignora e Harima vai direto ao ponto. Ele tem um favor muito especial a pedir e Minato diz para ele ir em frente, desde que seja algo que ele realmente possa fazer. Harima explica que existe um espírito maligno tão poderoso que toda a sua equipe combinada não consegue derrotá-lo. Ele está pedindo a Minato para ir a algum lugar e bani-lo pessoalmente. Harima então explica toda a história por trás disso. Tudo começou com uma boneca que foi levada a um templo para purificação. A pessoa com poder de purificação havia falecido, então a boneca não pôde ser purificada. Antes que alguém soubesse o que estava acontecendo, a boneca se transformou em um espírito maligno incrivelmente poderoso. Harima acredita que a verdadeira identidade desse espírito maligno deve ter sido originalmente algum tipo de divindade. A perturbação espiritual que está causando é tão avassaladora que até exorcistas treinados como Harima e seus colegas não conseguem chegar perto dela. Minato se pergunta por que ele especificamente seria o único a ajudar, e Harima explica que o templo existe em um espaço especial que não é deste mundo. Dessa forma, é semelhante ao jardim de Minato. Como Minato é capaz de viver aqui e é essencialmente aceito por este lugar, Harima acredita que ele pode ser capaz de entrar no outro mundo onde este espírito maligno está escondido. Harima também aponta que Minato parece ser capaz de ver os deuses e bestas divinas que vivem nesta residência, o que é prova de suas habilidades especiais. Yamagami ouve isso e não fica feliz. Ele faz sua presença conhecida de uma forma muito dramática e diz a Hirima para saber seu lugar. A força que Hirima sente o aterroriza, e até os lacaios acham que Yamagami exagerou um pouco. Minato se apressa para verificar Hirima e o assegura que tudo está bem. Assim que Hirima se acalma, Minato se vira para Yamagami e pergunta se ele pode usar seu poder para entrar no outro mundo. Yamagami diz que claro que pode, lembrando a todos que ele é um deus da montanha. Minato fica aliviado ao saber que ele ajudará, mas Yamagami diz que há uma condição. A condição acaba sendo que Harima tem que trazer alguns bons doces. Harima obedece, e Yamagami fica absolutamente encantado quando os experimenta. Ele diz que os bolinhos de arroz e a pasta de feijão da loja são simplesmente requintados. Com a única condição cumprida, Minato se prepara para sair. No entanto, Yamagami então revela que ele mesmo não irá. Minato fica confuso porque pensou que eles usariam o poder de Yamagami para chegar lá juntos. Yamagami explica que enviará seus lacaios em seu lugar, e os três avançam ansiosamente. Eles acabaram de terminar seu treinamento e estão prontos para mostrar. Sari declara que eles não são mais o que eram, e Tarika diz que eles ajudarão Minato a passar por isso. Yamagami explica que esse tipo de missão está abaixo dele, e ele quer que seus lacaios mostrem os frutos de seu trabalho árduo. Todos aplaudem, e Minato diz que eles são muito confiáveis. Ele diz a Yamagami e aos outros para cuidarem da casa enquanto ele estiver fora, e eles saem. Quando chegam à cidade, Minato lidera o grupo, e eles tentam descobrir exatamente para onde precisam ir. As coisas saem um pouco dos trilhos quando um vendedor oferece tortas de maçã recém-assadas. Os lacaios imediatamente perdem o foco e correm para experimentar uma. Eles ficam absolutamente impressionados com quão boas elas são, e todos começam a elogiá-las. Minato diz a eles para terminarem rápido para que possam voltar e comprar mais para levar para casa. Nesse momento, Minato avista um corvo por perto e percebe que ele parece estar tentando mostrar o caminho. Ele sugere segui-lo e com certeza ele os leva diretamente para a entrada do outro mundo. Está apenas um pouco mais adiante e Minato diz que irá primeiro. A atmosfera é muito pesada e até os corvos estão ficando longe da entrada. Tarika aponta que é um nível inacreditável de impureza e até Minato, que só consegue ver coisas boas, pode sentir parcialmente isso. Ele liga para Harima para avisá-lo que eles chegaram. Harima e sua equipe estão esperando no portão dos fundos e confirmam que não conseguem chegar mais perto devido à intensidade da impureza. Harima diz a Minato para não se esforçar demais e se as coisas ficarem muito ruins, ele deve apenas correr. Minato descobre que não consegue nem tocar no portão, pois ele o choca quando ele tenta. Os lacaios criam um caminho abrindo a porta e todos entram juntos. Lá dentro, eles encontram o principal culpado escondido dentro de uma casa. Antes que possam alcançá-lo, eles são atacados por um enxame de espíritos que voam em direção a eles de todas as direções. Minato diz a todos para ficarem atrás dele, e ele usa seu poder para combatê-los. Mais dessas bonecas malignas aparecem, e todos podem dizer que as coisas vão ficar ruins. Os lacaios também entram em ação, e o treinamento que fizeram claramente valeu a pena. Eles começam a lutar de forma muito mais eficaz do que antes, e começam a derrubar as bonecas uma por uma. O Tsugi, em particular, está se divertindo muito e começa a comemorar um pouco cedo demais. Sari e Tareka o avisam para não baixar a guarda, mas uma das bonecas o pega desprevenido.
Os outros lacaios entram em ação e resgatam seu amigo. Minato pega o Tsugi e garante que todos estejam bem antes de avançar. Nesse momento, a principal boneca maligna finalmente emerge da casa. O som que ela faz é aterrorizante, e a quantidade de impureza que emana dela está completamente fora de controle. Os lacaios ficam chocados com a intensidade, e Tareka se pergunta se esta é realmente a responsável por tudo isso. Os lacaios declaram que precisam terminar isso rápido antes que as tortas de maçã acabem. Minato mostra seu novo controle sobre seus poderes ao usar seu vento para jogar seu talismã na boneca. Este inimigo é realmente poderoso, pois destrói seus talismãs e atinge todos os lacaios de uma vez. Em seguida, ele consegue capturar Minato e ele se encontra em sérios apuros. Ele mal está se segurando, e em sua mente ele chama Yamagami. Nesse momento, os lacaios correm para o lado dele e dizem para ele se recompor. Eles estão aqui por ele, e não vão embora sem ele. De repente, um uivo ecoa pelo outro mundo, e os lacaios imediatamente o reconhecem como Yamagami. Yamagami está observando de longe e envia poder para os lacaios remotamente. Isso lhes dá poder suficiente para empurrar a boneca para trás, e eles libertam nosso herói. Minato então usa seu pincel de tinta para escrever na boneca, e ele finalmente a liberta da impureza. Infelizmente, nem tudo foi exorcizado ainda, pois ainda há muita maldade saindo da casa. Lá dentro, eles encontram a verdadeira causa de tudo o que tem acontecido. Os lacaios explicam que este é um antigo deus da montanha, e parece estar com muita dor. Tudo isso acabará quando Minato o purificar. Minato descobre que ficou sem talismãs, mas se lembra que ainda tem seu bloco de notas. Ele rapidamente começa a escrever novos talismãs e tenta usá-lo no espírito sombrio. Infelizmente, não funciona, então ele desesperadamente procura por algo mais que possa usar. Nesse momento, este outro mundo começa a rachar e quebrar ao redor deles. Itsuki de repente percebe que Minato tem folhas nele e aponta isso animadamente. Minato olha para baixo e reconhece que são folhas da árvore Kusanagi. Sari imediatamente aponta que, como Kusanagi é uma árvore sagrada, suas folhas também devem carregar poder. Minato percebe que é exatamente isso que ele precisa. Mesmo que ele esteja completamente exausto e à beira do colapso, ele diz a si mesmo que vai ver isso até o fim. Ele escreve seu sobrenome na folha de Kusanagi e a usa contra o espírito. Isso libera um poder incrível, e o espírito maligno é finalmente purificado. Infelizmente, o tempo está acabando, pois este outro mundo está prestes a desmoronar. Lá fora, Harima está preocupado com Minato, e sua equipe tem que impedi-lo de arriscar a vida para salvá-lo. De volta lá dentro, Minato e os lacaios correm por suas vidas. A esse ritmo, eles desaparecerão com este mundo, então eles têm que correr para a saída. Nesse momento, uma árvore gigante está prestes a esmagá-los, mas algo a quebra ao meio. Infelizmente, nossos heróis ainda caem em uma fenda gigante. Quando acordam, percebem que retornaram ao seu mundo. Utsuri comemora enquanto Tariko se pergunta como eles conseguiram escapar. Jasa e Fuji e Reiji revelam que foram eles que os ajudaram. De volta para casa, Harima se aproxima de Minato e o agradece sinceramente. Minato diz que ficou feliz em poder ajudar, e Harima pede que ele transmita sua gratidão aos deuses também. Minato agradece a Harima por ser sempre tão gentil e o convida para um churrasco. Harima está com pressa, porém então ele tem que recusar, e ele vai embora. No jardim, Yamagami saboreia seus doces e declara mais uma vez que a pasta de feijão lisa leva a coroa sobre a granulada qualquer dia. Minato anuncia que Harima envia doces para todos, então todos os lacaios se reúnem animadamente. Minato oferece a Fujihagen um saquê gelado, que eles aceitam felizmente. Nesse momento, Kirin aparece por perto e Minato chama. Ele diz a Kirin que tem cerveja pronta para ele, como prometeu, e o convida para se juntar a todos. Kirin se interessa imediatamente ao ouvir a palavra cerveja, e ele se aproxima pela primeira vez. Isso não agrada Heikai e Aryu, no entanto, pois eles imediatamente reconhecem a fruta que Kirin trouxe novamente. Eles entram em uma batalha feroz, jogando a fruta de um lado para o outro. Heikai diz furiosamente a Karin para não trazer lixo para o jardim sagrado, e Noryu concorda que ele não suporta a ordem de queda. Karin se recusa a deixá-los insultá-la, e insiste que é uma fruta respeitável. A discussão continua, com os três indo e voltando e ninguém querendo ceder. Enquanto tudo isso acontece, Minato vai silenciosamente agradecer a árvore Kusanagi pelas folhas que ela forneceu. Itsuki percebe que algo está acontecendo com a joia que eles purificaram e aponta isso para os outros. Ela não fez muito desde que a trouxeram para cá, mas começa a brilhar. Quando a luz se apaga, um pequeno pintinho aparece. Yamagami anuncia que este é o último dos 4 espíritos, e seu nome é Ho. Foi O que foi possuído pelo espírito maligno, e agora está livre graças a Minato. Minato olha para o pintinho e fica completamente sobrecarregado com quão adorável ele é. Ele diz a O que ficou feliz por poderem ajudar, e o acolhe calorosamente no jardim. Mais tarde, Minato dá a Yamagami um novo lanche. Yamagami fica completamente impressionado com o sabor, e o descreve como tendo uma polpa carnuda e suculenta com um sabor pecaminoso. Minato fica divertido que o lanche foi impressionante o suficiente para fazer um deus da montanha usar vocabulário moderno. Nesse momento, Minato percebe algo acontecendo no jardim e se pergunta o que está acontecendo.
O membro mais novo do jardim deles está fazendo um monte de gestos para um grupo de pássaros. Yamagami explica que é a aula ao ar livre de Ho-Oh. Minato fica surpreso porque Ho-Oh está ensinando os rouxinóis japoneses a piar corretamente. O Ho-Oh está levando isso muito a sério e treinando cada pássaro individualmente. Ele diz a um deles que o primeiro O precisa ser mais relaxado e o faz tentar de novo. O pássaro se sai muito bem, então O diz para ele se considerar elogiado antes de chamar o próximo pássaro. Esse pássaro também se sai bem, então ele elogia esse também. O último pássaro estraga completamente seu pio, e O não fica nada impressionado. Ele diz que tudo aquilo estava errado e demonstra como deveria soar. Os outros pássaros observam maravilhados enquanto O faz seu pio elegante. Minato fica feliz em ver que O é tão popular e sempre cercado por todos. Uma olhada ao redor mostra todos aproveitando o belo dia. Está extremamente pacífico, e Minato declara que a primavera chegou. No entanto, vemos que no céu um portal misterioso se abriu. Enquanto isso, vemos que Harima e Katsuragi estão em campo lidando com um monte de espíritos. Harima se pergunta como as coisas estão indo, e Katsuragi aponta que ainda há um monte de espíritos. Isso é o que ele chama de Festival de Espíritos Malignos da Primavera. Aparentemente, a primavera é uma estação movimentada para espíritos malignos, e os dois estão com as mãos cheias. Harima aponta que até lidar com os menores consome seus poderes espirituais ao longo do tempo. Katsuragi não se abala, e ele diz a Harima para deixar com ele. Ele usa seu Shikigami parecido com um tubarão e diz para eles comerem à vontade. O primeiro se sai bem tirando um espírito maligno, mas Harima aponta que há mais. Katsuragi então chama seu suporte número 2, que acaba sendo um pinguim. Este pinguim é uma fera absoluta, e Katsuragi elogia suas criaturas por um trabalho bem feito. Nesse momento, Harima recebe uma mensagem dizendo que outro espírito maligno apareceu. Enquanto isso, Minato volta para casa de sua viagem de compras com Ho-Oh. Ele tem lembrancinhas para todos, e ele diz a Ho-Oh que eles deveriam ir. Nesse momento, alguns transeuntes avistam Minato e começam a cochichar. Um deles o reconhece como sussurrador de pássaros, e os outros ficam maravilhados por vê-lo pessoalmente. Minato não tem ideia do que eles estão falando, mas antes que ele possa processar, uma enorme carroça de pássaros começa a se reunir ao redor dele. Todos começam a tirar fotos, e Minato fica completamente sobrecarregado. Depois que ele escapa, Minato diz que isso sempre acontece quando ele está com Ho-Oh. A caminho de casa, Minato encontra o jardineiro que trabalhou em seu jardim. Ele aparou uma sébia em forma de figura de argila, e ele mostra orgulhosamente sua última criação. Minato diz que é bastante único, e o jardineiro explica que o dono da casa lhe deu total liberdade para fazer o que quisesse. O jardineiro diz que ele tem estado em uma boa fase desde que trabalhou no jardim de Minato. Nesse momento ele nota todos os pássaros que têm seguido Minato, e ele fica completamente perplexo com a visão. Minato diz a ele desajeitadamente para ter um bom dia e faz uma saída rápida antes que as coisas fiquem mais complicadas. De volta a casa, os lacaios chegam em pânico. Seiri e Natsuki dizem a Yamagami que há um monte de reinos Kami abandonados se espalhando pela montanha. Para piorar as coisas, Minato ainda não voltou das compras. Eles olham para Yamagami para saber o que fazer, e ele diz para não entrar em pânico. Ele pensa sobre a situação e determina que há muitos para os lacaios lidarem sozinhos. Yamagami então anuncia que cuidará disso ele mesmo. Os lacaios seguem seu exemplo animadamente, e todos saem juntos. Perto dali, Minato percebe que todos os pássaros desapareceram de repente, e ele se pergunta se algo aconteceu. Fuji e Reigen aparecem e dizem a ele para ir para casa o mais rápido possível. Minato pergunta por quê, e Reigen explica que há um surto de reinos Kami abandonados e espíritos malignos. Minato nunca ouviu o termo reinos Kami abandonados antes, então Fujin explica. Kami é uma palavra que se refere a espíritos divinos e outros fenômenos sobrenaturais. Existem milhões de Kami no mundo, e ainda mais reinos Kami são terrenos secretos que existem. Alguns dos reinos acabam sendo abandonados pelos Kami que os criaram. Nesse momento, um dos reinos se abre perto deles, e Raijin tem que destruí-lo. Raijin explica que portais para esses reinos abandonados podem aparecer em qualquer lugar, seja no chão, no ar ou até mesmo na água. Os portais se movem, e humanos podem ser puxados para dentro deles. Esse fenômeno é o que as pessoas chamam de ser levado pelo espírito. Minato finalmente entende, e ele percebe que é por isso que os pássaros pararam de segui-los. Fujin diz a Minato que ele parece muito relaxado com isso, e o avisa que ele deveria ser o mais vigilante de todos. Reigen explica que a afinidade de Minato com Kami é extremamente alta porque ele não só vive em terreno sagrado, mas também se banha na fonte termal de Yamagami. Tudo isso o torna especialmente suscetível a ser puxado para um reino Kami. Se ele for puxado para um particularmente ruim, ele pode não conseguir sair sozinho. Minato entende completamente, então ele diz que terá cuidado. Fuji então revela que Yamagami também saiu para lidar com os reinos abandonados. Yamagami realmente não usou seus poderes desde que se conheceram, então isso mostra a Minato o quão séria é a situação. Fujin e Reigen lhe dizem para ter cuidado mais uma vez, e então eles partem. Minato está preocupado agora, então ele diz a Ho-Oh que eles vão pegar um atalho para casa.
Na montanha, Yamagami vê o quão ruim é a situação. Os lacaios apontam que há muito mais portais agora, e eles estão indo em direção à casa de Minato. Eles têm que lidar com isso agora, então Yamagami diz a todos para se separarem. A caminho de casa, Minato nota um prédio muito decadente que parece um santuário. Algo parece errado, e ele pensa ter ouvido uma voz dizendo para ele ficar longe. Ele olha para Ho-Oh e se pergunta se o pássaro disse algo, mas Ho-Oh não disse uma palavra. Minato acha que deve ter imaginado, mas algo começa a bater na porta do santuário. A porta se abre com um estrondo, e Minato começa a ser puxado para dentro. A força é muito poderosa para ele lutar, então Ho entra em ação. Minato se pergunta o que ele está fazendo, e ele fica chocado quando Ho se transforma. Ele parece uma fênix gigante agora, e ele solta seu pio mais alto até agora. Isso não resolve nada, pois Minato e Ho são puxados para o portal. Quando tudo se acalma, Minato se encontra em um lugar estranho. Ele não sabe onde está, mas parece como quando ele entrou em um reino Kami antes. É meio difícil respirar aqui, então ele quer encontrar a saída o mais rápido possível. Depois de andar por aí, ele nota algumas caixas de madeira no chão. Há muitas delas, e isso faz lembrar de algo que Yamagami lhe disse. Ele disse que os reinos Kami refletem as mentes de seus criadores. É uma réplica do espaço que eles acham mais confortável. Há toneladas de caixas de madeira por toda parte, então Minato determina que o criador deste reino deve realmente amá-las. Nesse momento, Minato encontra a entrada de uma caverna. O ar está muito ruim lá dentro, mas ele explora mesmo assim. Ele nota alguém à distância, e ele se pergunta se é o deus que criou este reino Kami. É uma garota, e ela acorda irritada. Ela resmunga sobre como o ar é sombrio e abafado, e não a deixa dormir. Ela reclama que o lugar precisa ser ventilado, mas ela não quer se incomodar em fazer isso sozinha. Ela só quer dormir o dia todo e não tem motivação para se mover. Minato se apresenta educadamente e pergunta se ela é a criadora deste reino Kami. Ela confirma que é, e parece levemente curiosa que um humano tenha acabado aqui. Ela também nota Ho-Oh e o reconhece como outro deus. Ela então aponta que Minato parece ter muita proteção ao seu redor, e ela se pergunta por que ele veio aqui, já que ela não o convocou. Minato honestamente diz a ela que não tem certeza. Ela se pergunta se ele está perdido, e diz que isso é estranho porque o portal deveria ter sido completamente fechado. Minato então explica o que está acontecendo lá fora. Muitos portais para reinos Kami abandonados têm se aberto e causado problemas. A garota fica imediatamente ofendida e insiste que não abandonou este lugar. Ela então pausa e se pergunta em voz alta se seu poder pode ter enfraquecido. Minato menciona que o santuário que ele passou no caminho parecia muito decadente. A garota olha para ele mesma e percebe que ele está certo. Seu santuário está uma bagunça completa e ela só pode se perguntar quando isso aconteceu. Ela determina que dormiu demais, mas rapidamente segue em frente. Minato então fica surpreso quando ela sabe que ele está conectado a Fujin de alguma forma. Minato não diria que eles estão conectados, mas a garota pode dizer que ele tem o poder de Fujin. Ela se diverte que um personagem astuto como Fujin daria seu poder a um humano. Nesse momento, ela pede um favor a Minato. Como ele tem o poder de Fujin, ela quer que ele o use para ventilar seu espaço. O ar aqui está muito viciado e ela não aguenta mais. Minato sente pena dela, então ele diz que vai tentar. Ela se pergunta quando foi a última vez que ela ventilou e percebe que foi há muito tempo. Foi durante a dinastia Tang, e Minato diz que isso foi há mais de 1000 anos. A garota agradece por ele concordar em ajudar, e ela volta a dormir. Minato aproveita essa oportunidade para tentar fazer um acordo com ela. Ele vai limpar este lugar e ventilá-lo, e em troca, ela o ajudará a encontrar a saída. Ela concorda, e Minato não consegue acreditar. A garota fica ofendida, e ela se pergunta se ela parece uma divindade irresponsável. Ela meio que parece, mas Minato concorda em fazer o trabalho de qualquer maneira. Antes de começar, a garota diz a ele que ele também deve jogar todas as caixas de madeira em um portal. Minato entra em ação e usa sua habilidade de vento para mover todas as caixas. Ele as envia através do portal como ela quer, e ela diz que esta é uma bela vista. Enquanto tudo isso acontece, Yamagami e os lacaios estão trabalhando duro na montanha. Os lacaios destroem vários portais, mas um deles desaba. Yamagami diz que eles estão fazendo muito barulho, e ele se pergunta como as coisas estão indo. Os lacaios explicam que cuidaram dos portais em todas as direções, então Yamagami diz a eles que fizeram um bom trabalho. Ele declara que eles têm que ajudar Minato agora, mas eles não sabem por quê. Yamagami não acredita que eles ainda não sentiram isso, e revela que Minato está preso em um reino Kami. Os lacaios juntam as peças, e percebem que o cartão de Ho-Oh mais cedo deve ter sido um aviso. Seri diz que eles têm que ir imediatamente, mas mais reinos Kami abandonados começam a aparecer. Eles continuam se espalhando em direção à casa de Minato e está piorando. Jasten, Fuji e Raijin aparecem e oferecem sua ajuda. Yamagami agradece a eles e diz aos lacaios para deixarem este lugar para eles. Yamagami fica para trás e os lacaios vão resgatar Minato. Fuji e Raijin dizem a Yamagami que ele pode fazer uma pausa, mas ele fica ofendido. Ele usa um ataque poderoso em vez disso e aniquila um monte de portais.
Eles provocam Yamagami dizendo que isso lembra de quando ele costumava ser selvagem e quando ele estava em erupção o tempo todo. Já se passaram 1000 anos desde então Yamagami diz a eles para pararem de falar bobagens. De volta ao Reino Kami, Minato termina de limpar todas as caixas de madeira e joga a última no portal. Ele se pergunta o que a garota pensa, e ela acorda novamente. O espaço parece muito melhor agora, e ela diz que finalmente está desorganizado. O ar ainda está viciado, mas Minato tem um plano. Ele tira algumas folhas da árvore Kunasaki e as usa para limpar o ar. A garota se pergunta por que ele tinha isso com ele e ele explica. Ele as carrega desde que elas o salvaram no outro dia. Minato agradece as folhas e diz que elas fizeram um bom trabalho. A garota pode imediatamente sentir a diferença em seu espaço, e Minato fica feliz por ter ajudado. Ela notou que ele tinha mais folhas com ele, então ela se pergunta se pode ter algumas. Minato felizmente as dá a ela, e ela diz que elas cheiram muito bem. Como agradecimento por tudo que ele fez, ela diz a Minato que lhe dará um pouco de seu poder. Ela as dá a ele e explica que é o poder de selar coisas. Minato se pergunta que tipo de coisas, e ela diz coisas que não podem ser vistas. Coisas como sentimentos das pessoas, desejos problemáticos e poderes sobrenaturais. Ele agora pode selar coisas assim em qualquer recipiente que escolher. Minato se lembra das caixas de madeira e percebe que são com elas que ela tem selado coisas para os humanos que rezam para ela. Ela confirma que as pessoas rezam para ela sobre sonhos que não conseguem largar. Eles rezam para que ela roube seu ciúme, ressentimento e poderes sobrenaturais que eles não conseguem lidar. Ela ouve e sela as coisas nas caixas de madeira. Ela então diz ao Minato que não precisa ser uma caixa de madeira, ele pode encontrar o que funcionar para ele. Ela também explica que depende totalmente dele o que ele faz com o poder. Ele poderia até selar o próprio poder de selamento se quisesse. Ele poderia selá-lo e liberá-lo apenas sob condições. Com treino suficiente, tudo é possível com essa habilidade. Assim que ela termina de explicar, ela começa a cochilar. Minato entra em pânico e pergunta onde fica a saída antes que ela adormeça completamente. Ela murmura algo sobre o que é uma saída e então fica completamente em silêncio. Minato aceita que ela desmaiou e determina que não pode forçá-la a acordar. Ele se pergunta o que fazer, mas felizmente os lacaios aparecem. Eles o levam de volta para fora, e ele os agradece por terem vindo buscá-lo. Os lacaios pedem desculpas por estarem atrasados e explicam que foram detidos por todos os reinos Kami abandonados. Minato fala sobre a divindade que conheceu e a descreve como uma deusa extremamente antiga e completamente desmotivada. Minato explica que recebeu o poder de selar coisas, e os lacaios percebem que a deusa deve ter sido Amaterasu. Minato fica completamente chocado porque não foi nada do que ele imaginou que a famosa Amaterasu seria. Na saída, Minato se pergunta como os lacaios o encontraram. Saria explica que a voz de Ho-Oh lhes deu uma boa ideia de onde procurar. Minato olha para o Ho-Oh adormecido e diz que terá que agradecê-lo devidamente quando ele acordar. Sari também menciona que ele deve agradecer ao espírito do vento também. Minato fica confuso, pois não sabe do que ela está falando. Tarika explica que a voz do vento os guiou até a localização dele. Itsuki então pergunta a Minato se ele ouviu alguma coisa logo antes de ser puxado. Minato pensa e se lembra da voz que ouviu dizendo para ele ficar longe. Ele percebe que a voz estava, na verdade, tentando avisá-lo de que ele estava em perigo. Sari diz que ainda pode ser difícil para ele vê-los e ouvi-los corretamente. Dominus o encorajam a se concentrar e ouvir com mais atenção, então Minato reserva um momento de silêncio para se concentrar. Após um momento, dois espíritos aparecem, e Minato ouve uma pequena voz dizendo que está feliz que ele esteja bem. Minato se pergunta o que foi, e Sari confirma que ele os ouviu. Acontece que é um monte de espíritos do vento, e Minato agradece a todos eles. Em outro lugar, Harima e Katsuragi estão terminando seu trabalho, mas encontram um homem desconhecido. Ele é o líder de um grupo de exorcistas que dizem ao Omnioji que eles já cuidaram do miasma nesta área. Ele aponta que existe uma regra não escrita de que, quando exorcistas estão enraizados em uma área, Omnioji não pode banir espíritos lá. Ele dispensa os dois educadamente, mas há algo perturbador na interação. Depois que eles saem, Harima se pergunta quem eles eram, e Katsuragi explica que são exorcistas desgraçados. Eles aceitam casos por taxas exorbitantes, e aquele cara é o líder deles. Katsuragi não gosta deles e espera que eles não estejam tramando algo. Quando Minato finalmente chega em casa, ele chama Yamagami e diz que trouxe algo para ele. Ele se surpreende, no entanto, ao descobrir que Yamagami encolheu para um tamanho muito pequeno novamente. Yamagami explica que ele usou demais seu poder lidando com todos os reinos Kami abandonados. Minato imediatamente diz a ele para comer bastante e voltar ao normal, e ele tira todos os doces japoneses que trouxe para ele. Yamagami os experimenta e diz que isso trará de volta ao normal em pouco tempo. Minato não pode deixar de dizer que essa forma pequena é realmente adorável. Ele diz que é um tamanho perfeito para brincar com dragões e kirins. Yamagami diz a Minato para não ousar zombar dele porque ele é um deus da montanha. Mais tarde, Minato verifica o O, que ainda não acordou.
Ele supõe que Oo deve ter usado muito de seu poder quando se transformou de volta ao seu estado original para pedir ajuda durante a última missão deles. Yamagami diz a Minato para não se preocupar e garante que Oo acordará em breve. Ele diz que Oo não é do tipo que desiste tão facilmente, e Minato se conforta com isso. Minato então olha para algumas caixas e pensa no poder de selamento que a Matera 2 lhe deu. Ele quer dominá-lo, e ele tem um motivo muito específico para isso. Se ele puder selar o poder de exercer em algo, pode ser uma maneira de ajudar Hirima e os outros a fazerem seus trabalhos de forma mais eficaz. Yamagami acha a ideia interessante e a descreve como prender e conter o poder que Minato tem liberado. Minato já está experimentando, e ele tenta usar uma caixa de madeira como a Materaço fez. Ele acha que vale a pena tentar, já que ela claramente os usava para selar coisas de qualquer maneira. Ele pergunta a Yamagami se funcionou, mas Yamagami não está impressionado. Ele diz a Minato que o poder está transbordando como fumaça e não está sendo contido de forma alguma. Para realmente selá-lo, Yamagami explica que Minato deve ver a imagem. Minato ri porque ele disse a palavra imagem errada, e Yamagami fica na defensiva. Ele admite que Tarika lhe disse que sua pronúncia é horrível, e ele já está ciente disso. Um tempo depois, Minato traz alguns lanches para Megami, e os dois se acomodam como de costume. Minato menciona que seu treinamento com esse poder de cura ainda está progredindo lentamente, e ele tem um longo caminho a percorrer. Ele então menciona uma ligação que acabou de receber. Alguém que estava interessado em ver a casa cancelou novamente, e esta é a terceira vez que isso acontece no último minuto. Yami aponta para ele que os humanos são frequentemente muito inconstantes. Minato se pergunta por que a casa é tão difícil de vender, porque do ponto de vista dele parece um lugar incrível. Ele brinca descrevendo-a como um rural de um quarto com uma sala de estar agradável e um jardim tranquilo e bonito que até vem com Yamagami. Minato acrescenta que limpou a casa completamente e até teve doces japoneses prontos para cada visita. Yamagami diz que esses doces agora são dele, já que a visita foi cancelada. Yamagami então tira um momento para admirar as cores dos petiscos de primavera. Ele descreve as cores do tordo e a cor clara de flor de cerejeira dos pães como suaves e delicadas, representando verdadeiramente a estação. Yamagami se inspira, então usa seu poder para dar ao jardim um visual mais primaveril. Minato fica maravilhado porque o jardim explodiu em plena floração de cerejeiras. Yamagami diz que a primavera não pode começar sem flores de cerejeira. Minato então percebe que Yamagami encolheu novamente, e ele pergunta preocupado se o corpo dele está bem. Yamagami explica que levará um tempo antes que ele volte ao normal. Minato se pergunta como ele fez as flores desabrocharem, e Yamagami simplesmente diz que usou seus olhos. Minato fica confuso, mas então se lembra do que Amaterasu lhe disse sobre encontrar o que funciona para ele. Ele de repente tem uma ideia, e percebe que seus cadernos comuns podem ser o recipiente que funciona melhor para ele quando se trata de selar seu poder. Yamagami diz que é natural que algumas coisas funcionem para ele e outras não. Minato se prepara para testar sua teoria escrevendo em seus cadernos para ver se ele consegue selar seu poder. Ele se distrai, porém, quando os tordos cantam lindamente e Minato diz que os sons são perfeitos para o jardim de primavera. A paz é interrompida, porém, quando um dos pássaros começa a chamar seu professor. O professor deles é Ho-Oh, e ele acorda para atender ao chamado. Ho-Oh volta ao trabalho e ensina seus alunos nervosos. Minato diz a si mesmo que também deveria trabalhar duro, e Yamagami senta feliz saboreando sua bebida. Logo depois, os lacaios agarram Minato e o arrastam para uma viagem de escavação de brotos de bambu na montanha. Itsuki está muito animado, e Chirika diz a Minato para se recompor. Minato se pergunta o que cavar brotos de bambu tem a ver com treinar seu poder de selamento. Sari explica que há muitos brotos de bambu na montanha de Yamagami, e que comer a iguaria fresca da primavera pode lhe dar mais poder. Minato espera que eles estejam certos, e ele segue os lacaios. Enquanto isso, de volta a casa, Fuji revela casualmente algo interessante para Yamagami. Acontece que ele foi o responsável pelo cancelamento das visitas à casa. Cada vez que alguém vinha ver a propriedade, ele os jogava em seu quarto kami por um tempo antes de liberá-los. Eles estavam obviamente aterrorizados, e nunca mais quiseram voltar. Yamagami diz que isso foi uma coisa bem mesquinha de se fazer. Reigen aponta rapidamente que o próprio Yamagami prendeu um cara que tentou chutar o portão. Fuji diz que aquele homem mereceu totalmente, e que qualquer humano que ouse chutar o portão da casa de Kami deveria estar rastejando de gratidão por ter sido poupado. Yami concorda, e Raijin diz que ambos são loucos. Nesse exato momento, eles notam outro reino Kami abandonado flutuando em direção à montanha, e Yamagami aponta que Minato parece estar atraindo-o. Reigen lida com isso rapidamente com seus poderes, e então reflete sobre o quão estranha toda essa situação é. Ele diz que em todo o seu tempo, ele nunca viu um humano que atrai reinos Kami como Minato faz. Ele supõe que é porque, apesar de ser humano, Minato vive em um reino Kami e passa todo o tempo perto de deuses, o que teve alguns efeitos em comum sobre ele. É lógico que ele estaria mais perto de Kami do que qualquer outra pessoa.
Fuji se pergunta se ele deveria dar a Minato um pouco mais de poder para protegê-lo de ser puxado para um reino Kami novamente. Yamagami diz firmemente para ele não fazer isso, porque se eles lhe derem mais poder, ele deixará de ser humano. Fuji reconhece isso e diz que o que importa agora é como Minato usa os poderes que já tem. Lá em cima na montanha, o grupo chega a um ótimo local com muitos brotos de bambu prontos para serem cavados. Minato está animado, mas percebe que esqueceu de trazer uma enxada, já que toda a viagem foi tão de última hora. Enquanto ele se prepara para cavar, um urso enorme aparece na frente dele, e Minato congela completamente. Ele faz contato visual direto com o urso e entra em pânico internamente, perguntando-se o que fazer. Sua vida está em grande perigo, e ele se pergunta se deve se fingir de morto. Antes que ele possa fazer qualquer coisa, ele ouve a voz de Yamagami. Ele fica chocado ao ver Yamagami falando através de um Tuji, que lhe diz para não se preocupar. Ele explica que o urso é um gigante gentil e não há nada a temer. Minato ainda está surpreso que Yamagami possa falar através de Tsugi, e Yamagami o lembra que estes são seus lacaios, então é moleza para ele. O urso ruge como uma fera aterrorizante, mas na verdade não está bravo. Sari traduz para o urso e revela que ele está dizendo obrigado por cuidarem de seu chefe. Yamagami esclarece que por chefe, o urso quer dizer Kirin. Sari continua traduzindo, e o urso diz que adoraria mostrar sua apreciação. Ele usa ferozmente suas garras e arranca um broto de bambu. Minato fica um pouco sobrecarregado, e ele diz que está muito feliz que o urso esteja do lado deles. O urso então generosamente desenterra brotos de bambu para todos e os entrega a Minato. Minato percebe que ele pode meio que entender o que o urso está comunicando, e Sari fica surpresa ao ouvir isso. O urso lhes diz através de Terry que quanto mais fresco, melhor, então eles devem comê-los ali mesmo. Yamagami, através de Tsuji, concorda plenamente e declara que comer alimentos recém-colhidos é uma alegria que não pode ser substituída por nada mais. Todos concordam que esta é a alegria dos produtos sazonais. Com a ajuda do urso, eles preparam os brotos de bambu ali mesmo com um pouco de wasabi, e Minato entrega a porção de Yamagami. Minato então finalmente pergunta se a escavação de brotos de bambu teve algo a ver com o treinamento de seu poder. Yamagami admite casualmente que não teve nada a ver com isso. Minato não acredita e ele acusa Yamagami de querer apenas comer brotos de bambu. Yamagami explica que Minato parecia estar se esforçando demais, e ele pensou que uma mudança de ritmo faria bem a ele. Minato admite que se sente mais calmo depois de estar no ar fresco e limpo. Também por causa da pequena viagem deles, ele notou que conseguiu se comunicar um pouco com os animais. Yamagami diz a ele para experimentar os brotos de bambu e Minato dá uma mordida. O dia inteiro é um grande sucesso, pois ele declara que são absolutamente soberbos. Quando eles chegam em casa, Minato decide jogar um jogo com Yamagami. Ele monta um jogo de colapso de shogi e explica as regras. Tudo que você tem que fazer é tirar uma peça sem fazer barulho. Se você fizer barulho, você troca de turno, e quem tiver mais peças no final vence. Yamagami diz que parece fácil o suficiente, então Minato o avisa que é surpreendentemente difícil. O jogo não vai nada bem para Yamagami, pois vemos que Minato tem todas as peças. Yamagami está furioso, pois não consegue entender como isso é possível, e insiste em ter mais uma rodada. A segunda rodada também não vai bem para ele, e ele começa a ficar pessoalmente ofendido com as peças de madeira individuais. Ele as encara e pergunta quem lhes deu permissão para fazer barulho. Ele as chama de pedaços de madeira bobos e se pergunta de onde elas tiram a confiança para desafiá-lo. Minato diz a ele para não quebrar nada, então Yamagami se recompõe. O deus da montanha começa a usar seus poderes para ter vantagem, então Minato tem que dizer para ele não trapacear. Yamagami nega a trapaça e diz que é só parte do treinamento dele. Os dois começam a discutir, mas algo acontece no jardim. Algo começa a brilhar, então Minato pergunta a Yamagami sobre isso. Yamagami diz que às vezes as coisas se perdem e encontram um caminho até aqui, então deve ser uma delas. Antes que Minato possa questionar mais, uma voz alegre chama e uma nova figura entra flutuando. Esse cara estranho pede desculpas por interromper, e ele promete que não é um personagem suspeito. Ele se apresenta imediatamente como alguém que provavelmente não precisa de apresentação e revela que se chama Ebizu. Ele é outro Kami, e diz para Minato chamá-lo de Ebi. Ele sabe tudo sobre Minato porque Minato é a pessoa que recebeu poderes. Minato olha para Yamagami em busca de uma explicação, mas o deus da montanha está dormindo profundamente. Minato cumprimenta seu convidado, e Ebi explica que ouviu um boato. É sobre um humano estranho que tem recebido poderes de Kami, e ele queria vir conhecê-lo pessoalmente. Ele diz que o jardim de Minato é bem elegante, e Minato agradece. Ebi então encara Kiran, e Kiran encara de volta com raiva. Ebi não tem ideia do que essa criatura é, mas o que ele sabe é que nunca quer perder para o que quer que esteja olhando. Ebi então nota a fonte termal e Minato o convida para usá-la. Ebi aceita feliz e pede permissão a Yamagami também. Yamagami acorda e diz para ele fazer o que quiser. Como agradecimento, Ebi tira alguns taiyaki e os entrega para todos compartilharem depois. Ele faz questão de incluir uma pasta suave para Yamagami, que Yamagami aprecia imediatamente. Ebi se acomoda na fonte termal,
e ele nota algo sobre Minato. Ele diz que Minato está se desviando bastante. Minato se pergunta o que ele quer dizer com se desviar, mas não ouvimos a resposta. Um tempo depois, Minato pratica, e ele sente que está quase pegando o jeito de usar o poder do teto. Lá fora, Minato nota que uma chuva de sol acabou de passar, e quando clareia, um novo visitante aparece no jardim. Minato se surpreende ao ver que é um espírito de raposa chamado Tsumugi. Ela diz que não tinha ideia de que uma fonte termal maravilhosa estava tão perto. Tsumugi se pergunta se esta é a residência de Minato, mas ele diz que é apenas o zelador atual do lugar. Minato percebe que ela está interessada na fonte termal, então ele diz que ela pode usá-la. Tsumugi recusa porque está no meio de uma tarefa importante. Fica claro que ela quer relaxar nela, mas é muito formal para dizer isso. Minato sorri e a convida para almoçar. Tsumugi se ilumina completamente e não acredita que está sendo oferecida uma refeição. Ela concorda em se juntar a eles e se apresenta devidamente. Ela é a serva do deus da montanha que reside na montanha ao lado desta montanha. Tsumugi então não consegue se conter e pergunta se a comida é caseira. Ela faz questão de dizer que comprada pronta também é maravilhosa, mas nada supera o caseiro. Minato diz a ela que é caseiro com vegetais selvagens e Tsumugi fica maravilhada. Ela diz que comida feita com cuidado por mãos humanas é muito valiosa. Nesse momento Yamagami acorda e Tomuga vai dizer olá. Yamagami diz a ela para comer primeiro, e depois ela pode relaxar na fonte termal mais tarde. Minato fica chocado porque Yamagami parece um deus de verdade, e Yamagami diz que é natural porque ele é o deus da montanha. Tsumugi aponta rapidamente que Yamagami é um kami de ranking bem alto. No almoço, Tsumugi dá uma mordida e fica completamente impressionada com o quão bom está. O suco da pele do tofu frito se espalha perfeitamente, e o tempero está no ponto certo. Depois de terminar, ela declara que estava absolutamente delicioso. Tsumugi diz que é contra sua política dever um favor, então ela insiste em dar um presente a Minato em troca. Ela tira um pêssego brilhante colhido no jardim da montanha de seu mestre. Ela explica que tecnicamente é só para Kami, então Minato provavelmente não deveria comê-lo. No entanto, ele nunca apodrece e cheira maravilhosamente, então ele pode usá-lo como decoração. Minato fica incrédulo e se pergunta se ele pode realmente ter algo tão especial. Tsumugi também menciona que seu mestre Kami a encarregou de provar que o jardim deles é superior. Minato aceita o presente e pergunta a Yamagami o que ele deve fazer com ele. Yamagami simplesmente diz que ele vai comê-lo mais tarde. Minato se pergunta se Yamagami conhece o mestre de Tsumugi, mas ele não responde. Minato lembra Tsumugi que ela pode usar a fonte termal. Tsumugi se pergunta se Minato a usa para se banhar e ele confirma que sim. Ela diz que faz sentido e explica por que Minato não se sente como um humano. Tsumugi então aproveita uma fonte termal antes de ir embora. Minato passou a perceber que ele não é como um humano. Ele sempre esteve ciente disso, mas agora está se tornando mais óbvio. Ele determina que é o que Abby mencionou antes. Ele estava dizendo que Minato está se afastando de ser humano. Minato reconhece que ele é apenas um mero mortal, então faz sentido que ele seria afetado por passar todo o tempo perto de deuses. Ele então admite que quer dominar o poder de selamento, mas tem medo de mudar demais. Yamagami diz a ele para não ter medo, e o assegura que mesmo com poderes, ele ainda é ele mesmo. Minato então pergunta baixinho se ele ainda poderá morrer como um humano. Yamagami percebe o quão preocupado ele está, e simplesmente diz que promete. Ele então diz a Minato para dedicar tudo ao seu treinamento e aprender a empunhar seus poderes. Ele acrescenta que a pista para desbloquear o poder de selamento pode ser encontrada em algum lugar no passado de Minato. Ele aponta que Minato tem conseguido ver coisas que não são humanas desde muito pequeno. Minato pensa e se lembra da primeira vez que viu uma dessas coisas. Era uma garotinha em sua casa, e foi quando ele tinha 5 anos. Minato explica que a primeira vez que viu a garota foi quando tinha 5 anos. Ele correu para contar ao avô que o espírito lhe deu um trevo de 4 folhas. Seu avô podia ouvir a garota, e ele explicou a Minato que ela lhe deu o presente em troca dos lanches que ele lhe deu. Minato se tornou amigo dela a ponto de almoçarem juntos e até jogarem. Seu avô podia ver espíritos que Minato não podia, e eles estavam por toda a casa. O avô ficou encantado ao ver que Minato estava se acostumando a agir como um irmão mais velho. Um dia, um espírito chamado Hihi pegou o chapéu de Minato e ele não o devolveu. Minato correu imediatamente para o avô para dizer que Hihi estava sendo mal com ele. O avô explica que os espíritos estão entediados, então ele estava brincando com ele para se divertir. Minato ficou frustrado porque não era uma boa razão para ser mal com ele. O avô nunca mimou Minato, então ele lhe disse que se ele conseguisse dar bem com os espíritos dependia dele. No dia seguinte, Minato tentou passar sem ter o chapéu roubado, mas Hihi conseguiu pegá-lo mesmo assim. Minato, no entanto, veio preparado com um acordo para Hihi. Ele disse que se Hihi parasse de pregar peças nele, ele lhe daria um bolo castela. Minato sabia que ele gostava desse tipo de bolo porque viu Hihi pegar um do altar antes. Hihi realmente queria, mas Minato disse para ele devolver o chapéu primeiro. Os dois fizeram a troca, e Hihi ficou muito feliz. Desde então, Minato e Hihi se tornaram grandes amigos.
Infelizmente, não demorou muito para que o avô de Minato falecesse. Então, um dia, algo aconteceu quando Minato estava na 5ª série do ensino fundamental. Ele estava voltando para casa com seu amigo Hamaru, que reclamava do calor. Minato disse a ele para pensar em lanches frios como raspadinha e sorvete. Hamaru ficou chateado quando não funcionou, mas Minato estava focado em outra coisa. Uma besta gigante e aterrorizante apareceu, e Minato se lembrou de algo que seu avô lhe disse. Ele avisou Minato que sempre que encontrasse um yokai do lado de fora, ele deveria correr antes que eles o notassem. Ele deixou muito claro que nem todos os yokais são amigáveis. Essa besta gigante era obviamente uma para se temer, então Minato disse ao amigo que eles deveriam correr para casa. Hamaru não conseguia ver espíritos, então ele não sabia por que Minato estava com tanta pressa. Minato disse que só queria correr para casa para pegar sorvete, mas Hamaru apontou que estava muito quente para correr. Minato só ficou mais desesperado quando uma besta gigante estendeu a mão para agarrar seu amigo. Minato ficou horrorizado, pois não havia como parar a besta. Nesse momento, um homem misterioso apareceu e disse a eles que estava muito quente para brincar lá fora. Minato ficou chocado porque a besta desapareceu de alguma forma. O cara estava procurando por uma cidade de fontes termais, então Minato e seu amigo o levaram para lá. Ele não reservou um quarto para a noite, então os caras disseram a ele que ele poderia ficar sem sorte. Essa cidade é muito popular, então os quartos geralmente estão todos reservados. O cara ouviu dizer que todas as pousadas são muito aconchegantes, então ele quer visitar uma. Ele diz que visitará a pousada que a família de Minato possui e perguntará se algo está disponível. Minato ficou surpreso e se perguntou como o cara sabia que sua casa era uma pousada. O cara não respondeu e apenas foi ver. Esse cara misterioso acabou ficando na pousada que era administrada pelos pais de Minato. Alguém cancelou a reserva de última hora e, felizmente para ele, um quarto abriu. Por algum motivo, os yokai agiram inquietos e ficaram longe do quarto onde o cara estava hospedado. Um dia, Minato estava fazendo o dever de casa e o cara estava lá. O cara ficou feliz quando viu a caligrafia de Minato porque era fácil de ler. Ele disse que era como se o coração puro e honesto de Minato estivesse nas letras. Minato nunca tinha ouvido isso antes, e o cara disse para ele ter certeza de que ele valoriza seu presente. Minato levou a sério o que o cara disse, e as plaquinhas que Minato fez saíram muito bem. De volta ao presente, Minato reflete sobre essa memória. Agora que ele pensa sobre isso, aquele cara misterioso deve ter sabido que sua caligrafia tinha o poder de eliminar o mal. Yamagami concorda e disse que ele era muito provavelmente o que eles chamam de exorcista viajante. Ao contrário dos Omniogi, essas são pessoas comuns. No entanto, este homem misterioso da história de Minato obviamente tinha um poder significativo próprio. Minato diz que isso explica por que todos os yokai ficaram longe dele. Yamagami então volta a conversa para o treinamento, e ele pergunta como está indo. Minato quase se esqueceu de mencionar, mas ele tem praticado selar o poder de eliminação em um talismã. Yamagami aponta que o segredo para avançar em seu treinamento estava nas memórias de Minato o tempo todo. Minato está confuso, então Yamagami diz que o exorcista viu o que estava no cerne do poder de Minato. Ele lembra Minato das palavras do homem sobre aparecer em seu coração e estar dentro das letras. Minato pensa sobre isso e de repente clica. Yamagami também lhe disse que a imagem era o que importava. Minato escreve a palavra coração e ele se prepara para tentar algo. Se ele imaginasse selar seu coração no talismã, então talvez seja assim que funciona. Minato tenta e a palavra coração começa a brilhar. Depois de um momento, Yamagami o elogia por fazer um bom trabalho. Minato se pergunta se realmente funcionou e Yamagami diz a ele que ele finalmente conseguiu. Em outro lugar, duas garotas destroem absolutamente alguns espíritos malignos. Elas obviamente têm poderes incríveis, pois lidam rapidamente com seus inimigos. Harima e Katsuragi chegam para perguntar às garotas chamadas Tsubaki e Fujino qual é a situação. As garotas dizem que têm lidado com espíritos malignos, mas estão com pouca energia espiritual e fizeram tudo o que podiam com suas armas. Há mais espíritos para lutar, então elas pedem a Harima alguns dos talismãs do Jade. Harima entrega alguns e as garotas ficam maravilhadas com eles. Outras garotas estão sendo perseguidas e elas também precisam de talismãs. Harima lhes dá alguns e elas conseguem derrotar os espíritos. As garotas são salvas e elas agradecem ao Jade. As garotas começam a falar sobre o que vão fazer depois da batalha, mas a responsável as lembra que elas têm que aniquilar os espíritos malignos. Harima só tem um talismã sobrando, então ele terá que conseguir mais. As garotas ficam muito animadas porque isso significa que ele vai ver a pessoa conhecida como Jade. Todas elas se perguntam como é o cara e se ele é bonito. Fujino diz para as garotas darem um desconto pro Rima, porque ele não entende nada de o que faz um homem ser bonito. Rima chega na casa do Minato e ele fica chocado ao sentir uma pressão imensa. Ele mal consegue ficar de pé e se pergunta se essa pressão vem de vários kami. Minato então cumprimenta Harema e pergunta se ele está bem. Harema se recompõe e menciona o talismã que queria pedir. Nesse momento, Harema nota um barulho na lagoa e se pergunta se os espíritos estão furiosos. Na verdade, é só um recai irritante de sempre, mas Minato não sabe bem como explicar isso. Ele diz pro Harima não se preocupar, mas Harima fica chocado.
Os animais espirituais no jardim dele estão agitados, e ele não acredita que Minato nem pisca. Minato entrega os novos talismãs e explica que recebeu um novo poder recentemente. Ele diz que usando esse poder, selou a força de eliminação diretamente nos talismãs. Isso significa que o poder não vai vazar e seu efeito deve durar bem mais que antes. Harima fica muito grato e ansioso para ver como vai ser. Minato nota que Harima parece exausto, e Harima confirma que o surto de espíritos malignos tem sido implacável. Bem nessa hora, Fuji e Raijin aparecem para ver o que está acontecendo. Eles percebem na hora que Harima está completamente acabado e sentem pena dele. Reijin tem uma ideia e sugere dar um choque elétrico no Harima para ajudar ele a se recuperar. Minato diz pro Harima que o Reijin quer dar um choque nele e ele não sabe o que pensar. Antes que ele possa responder, Reijin aparece por trás dele. Reijin dá um choque nele e é claramente demais. Harima desmaia e Reijin se pergunta se ele exagerou. Depois que Harima vai embora, Minato espera que ele fique bem. Yamagami diz para ele não se preocupar, que o resto é com Harima. Enquanto voltam para casa, Minato sente que o ar está estranhamente pesado. Antes que ele possa fazer qualquer coisa, os dois são puxados para um reino Kami abandonado. Lá dentro, Yamagami se culpa por ter se distraído pensando em comer uns petiscos novos. Minato conhece bem esses lugares, então ele percebe que este é o reino Kami de um deus que caiu. Yamagami diz que foi criado por alguém que não é tão forte. Minato se pergunta como eles vão sair, e Yamagami diz para ele usar o poder do vento para rasgar o espaço. Antes de Minato fazer isso, ele para e se pergunta o que vai acontecer com o Kami que criou esse reino. Yamagami explica que se for deixado abandonado, a impureza vai continuar se acumulando e eventualmente vai começar a afetar a área ao redor. Minato para sua habilidade, e Yamagami percebe que Minato não consegue simplesmente deixar para lá. Ele não pode deixar a impureza afetar a área, então Minato diz que eles deveriam encontrar o Kami. Eventualmente, eles encontram uma espada fincada no chão, e Minato se pergunta se essa é o Kami. Minato assume que deve ser o deus das espadas, mas Yamagami o corrige. Objetos feitos por humanos não são moradas naturais para espíritos divinos. O que eles estão vendo é um espírito divino que foi canalizado numa espada por humanos. Minato sente algo apertando seu peito ao olhar para ela, e se pergunta se ela está com raiva. Yamagami diz que parece que sim, e se pergunta se Minato quer eliminá-la. Minato pensa a respeito, e ele percebe que o Kami está com raiva porque não foi respeitado. Yamagami pergunta por que ele pensa isso, e Minato aponta que a espada está enferrujada por toda parte. Ele diz que se a espada tivesse sido cuidada e adorada corretamente, não estaria assim. Ele diz pro Yamagami que não quer eliminá-la, e que vai tentar purificá-la com um novo talismã em vez disso. Minato tenta, e o poder explode por toda parte. A impureza saindo da espada é absolutamente incrível, mas Minato não desiste. Yamagami aponta que um talismã normal já teria perdido sua eficácia até agora. Felizmente, o novo talismã selado de Minato aguenta e a purificação funciona. Minato diz que o poder de selamento provou ser muito útil, e Yamagami diz para ele deixar o resto com ele. Ele admite que nunca cuidou de outro Kami antes, então não pode garantir como vai ser. Yamagami toca uma espada e uma luz ofuscante preenche o ambiente. Minato se pergunta o que aconteceu e Yamagami confirma que ele a resgatou. Nesse momento, todo o espaço começa a desabar. Yamagami diz para o Minato se apressar e abrir uma saída com sua habilidade de vento. Em outro lugar, Katsuragi usa seu espírito número 5 para eliminar alguns espíritos malignos. Aparece ainda mais, então ele se pergunta o que Ichigo e Horikawa estão demorando tanto. Perto dali, Ichigo está em perigo, e ele tem que ser resgatado por Horikawa. Ele a chama de lesma porque demorou demais para salvá-lo. Ele quase elogia sem querer, então se contém e apenas diz que ela engordou. Por estar tão pesada, ela ficou lenta, então está atrasando ele. Horikawa percebeu que o som de um sino realmente o incomoda agora, então ela o usa para se vingar. Ele está traumatizado com esse som, e ela diz que funciona como mágica. Perto dali, o grupo de garotas está ficando sem poder espiritual de novo, e elas estão sem talismãs. Elas estão cercadas por espíritos malignos, então Fujino tem que dizer para elas manterem a calma. Gesta e Harima chegam, e ele salva todas elas. Harima explica que usou uma versão mais nova dos talismãs, e as garotas ficam maravilhadas. Ele conseguiu exorcizar tantos espíritos, e de alguma forma seu poder permanece. Harima explica que esses novos talismãs têm o poder de eliminação selado dentro deles. As garotas dizem que o Dijade é incrível por tê-los feito, e elas gostariam de conhecê-lo. Bem nessa hora, uma luz brilhante surge, e vemos que são Minato e Yamagami escapando do reino Kami. A luz é tão forte que as garotas percebem que esse tem que ser o homem conhecido como o Dijade. Minato nota Harima e se pergunta por que ele está cercado por mulheres atraentes. Ele nunca viu esse lado do Harima antes e se pergunta se ele tem seu próprio harém. Minato não pode deixar de notar que as garotas estão gritando e cobrindo os olhos. Yamagami explica que para elas, o que ele tem na mão deve ser ofuscante. Enquanto Minato passa, ele reconhece alguém. O chapéu que Katsuragi está usando lembra do cara misterioso que ele conheceu quando era criança. Minato duvida que seja a mesma pessoa, então ele apenas vai embora.
Uma rajada de vento chama atenção para o chapéu de Katsuragi, então Horikawa o elogia. Katsuragi revela que é a marca registrada do pai dele, que era um exorcista. Enquanto isso, Hirima avista o exorcista rude de antes, e se pergunta o que eles estão fazendo ali. De volta em casa, Minato pergunta a Yamagami o que ele acha dos novos petiscos. Yamagami declara que tem uma textura requintada, e o sabor é incrível. Minato fica chocado ao ver que Yamagami finalmente voltou ao seu tamanho normal. Yamagami se coça e uma esfera cai de seu pelo. Ele explica que é um espírito divino que estava na espada. Ele o colocou num recipiente para eventualmente torná-lo seu servo. Minato olha para ele e percebe que não está se movendo. Ele se pergunta se está com pouca energia e Yamagami diz que ele só quer descansar e que logo vai se recuperar. Minato coloca num lugar confortável e diz para ele melhorar logo. Um tempo depois, Minato volta para casa num dia incrivelmente quente. Ele diz que quase morreu de calor e Yamagami concorda que o calor desses dias está realmente anormal. Felizmente, o jardim dele é um reino kami, então é sempre agradável. Bem nessa hora, Yamagami tem uma ideia e sugere que ele renove o jardim para deixá-lo ainda mais confortável. Ele quer que combine com a estação, mas Minato teme que ele use demais seu poder de novo. Yamagami diz para ele não se preocupar e usa seu poder para dar ao jardim um ar mais de verão. O jardim agora tem um riacho, e Minato não acredita que a água esteja realmente fluindo. Minato acha que está perfeito, mas Yamagami diz que algo está faltando. Ele cria uma ponte, mas não gosta do lugar. Ele continua fazendo ajustes, mas Minato fica cada vez mais preocupado. Eventualmente, Yamagami até adiciona uma cachoeira, e Minato diz que está agradável e fresco. Infelizmente, o deus da montanha exagerou, e ele se transformou em sua forma menor. Ele tem o tamanho de um chihuahua, e Minato aponta que até seu uivo é adorável agora. Um pouco depois, os servos repreendem Yamagami por usar demais seu poder de novo. Eles apontam que ele sempre acaba nesse estado patético porque se empolga demais. Yamagami diz que não é nada demais porque mesmo pequeno, ele ainda é ele mesmo. Minato se pergunta por que Yamagami está tão obcecado em renovar o jardim, e Yamagami diz que é simplesmente seu hobby. Ele queria ajustar o jardim para essa estação, e Minato concorda que ficou ótimo. No entanto, ele levanta o fato de que Yamagami negligencia completamente sua própria montanha e a deixa totalmente descuidada. Yamagami explica que a beleza da natureza é deixá-la ser. Minato entende, mas aponta que deve ser inconveniente para o Yamagami ser tão pequeno. Ele diz que precisam fazê-lo voltar ao normal, mas Yamagami diz que não há necessidade de pressa. Minato então menciona que o espírito divino que eles resgataram do reino Kami ainda não acordou. Os servos o asseguram que ele está apenas fatigado e que logo vai acordar. Minato então verifica Hou e aponta que ele está sempre dormindo. Bem nessa hora, os servos dizem para ele vir ver algo, e Minato fica chocado ao ver peixes koi. Ele se pergunta como eles chegaram ali, e Yamagami diz que parecem ter se perdido. Minato aponta que eles estão indo em direção ao beco sem saída, e ele fica chocado quando eles começam a subir a cachoeira. As coisas ficam ainda mais loucas quando esses peixes começam a voar. Eles voam para longe, e Minato se lembra de uma lenda que ouviu. Dizem que se peixes koi subirem a cachoeira, eles se tornarão um dragão. Yamagami explica que os peixes koi são servos de um deus da cidade vizinha. Isso faz Minato se lembrar de Tsumugi, que é da montanha vizinha. Ele não a vê desde aquele dia, então espera que ela esteja bem. Yamagami diz que não se importa nem um pouco com ela porque o pêssego que ele trouxe para eles era muito amargo. Ele está enojado depois de comer comida de tão baixa qualidade, e diz que não esperava muito considerando quem é o mestre dela. Isso faz Minato perguntar se Yamagami não está em bons termos com o deus vizinho. Yamagami responde que não gosta desse deus, e Minato se pergunta que tipo de deus é. Bem nessa hora, nuvens cobrem todo o céu e um dragão aparece. Minato fica atordoado e se pergunta se a lenda sobre os koi é verdadeira. O dragão se aproxima dele e Yamagami diz para o Minato não entrar em pânico. Ele explica que esse dragão gigante é um amigo do Ryu. Esse dragão solta uma luz brilhante e Minato se surpreende ao ver que ele encolheu. O dragão gostaria de permissão para entrar no jardim, então Minato permite. Ele lhe dá um presente como um sinal de sua nova amizade, e Minato o agradece. Ele continua dando presente após presente até que as mãos de Minato estão cheias. Ele sopra quando Minato diz que isso é mais do que suficiente. Depois de beberem um pouco, Seri traduz para o dragão e explica que ele está pronto para ir para casa. Depois que ele vai embora, Minato verifica quais são todos os presentes deles. O primeiro tem bolos lunares recheados com pasta de feijão doce. Minato diz que comer isso pode fazer Yamagami voltar ao seu tamanho normal, então Yamagami começa a comê-los sem hesitação. Eles têm um gosto muito bom, mas ele ainda não voltou ao seu tamanho normal. Felizmente há mais petiscos, então Minato diz para o Yamagami fazer uma festa. Yamagami entra numa fúria de comida até que só resta um petisco. Ele o mastiga, mas todos ficam desapontados que ele não cresceu de volta. Minato se pergunta o que está acontecendo, então os servos explicam que ele só precisa comer mais. Eles acabam comprando todos os doces japoneses premium que o dinheiro pode comprar, e Yamagami diz que mal pode esperar para prová-los. Bem nessa hora, Minato percebe que eles estão perto da montanha de onde Tsumugi é.
É uma montanhazinha fofa, mas Minato achava que os deuses só residiam em montanhas grandes. Yamagami diz que tamanho não importa porque deuses como eles estão em todo lugar. Bem nessa hora, Minato começa a ser puxado, e ele se pergunta se é outro reino Kami abandonado. Yamagami intervém imediatamente, e diz para alguém que eles estão agindo egoístamente. Ele está furioso e insultado que alguém aparecesse na sua frente em carne e osso. Essa criatura se revela uma raposa de 9 caudas. Yamagami explica que é a deusa desta montanha, chamada Tenko. Ela desaparece, e Minato percebe que é ela com quem Yamagami não se dá bem. Yamagami começa a ir em direção à montanha, e ele explica que Tenko convidou Minato para vir até aqui. Minato se pergunta por quê, já que ele nunca andou por esse caminho antes e certamente nunca conheceu Tenko. Yamagami explica que ela conhece Minato porque vê tudo o que seu servo faz. Minato aponta que ela usou um convite bem agressivo, e ele diz que se ela pudesse convidá-lo normalmente, ele não se importaria de visitar. Yamagami o avisa que não há garantia de que ele conseguiria voltar, então Minato decide que vai passar por agora. Enquanto isso, Harima atualiza Katsuragi sobre ter avistado Ansho perto do Hospital Bennett durante a última missão deles. Katsuragi se pergunta por que um exorcista da cidade vizinha estava em sua jurisdição. Horikawa revela que investigou porque algo a incomodou. Ela descobriu que Ansho foi visto na área várias vezes junto com o que parece ser um subordinado. Infelizmente, ela não sabe o que ele está aprontando. Katsuragi acha isso muito preocupante e diz que vai investigar ele mesmo. Vemos então exatamente o que Ansho está aprontando. Ele e seu associado chamado Deno têm enganado moradores idosos. Eles convencem os velhinhos de que suas doenças são causadas por espíritos malignos. Então eles vendem talismãs para se livrar dos espíritos malignos, mas são apenas pedaços de papel comuns. Eles dizem a uma senhora que estão vendendo 11 pelo preço de 10, então ela acha que é uma pechincha. Ela compra um monte deles, e eles agradecem pelo negócio. De volta a casa, Yamagami saboreia os doces japoneses premium que Minato comprou. Minato está desapontado porque ele não está crescendo de volta, mas Yamagami o lembra que não há pressa. Minato então percebe que alguns galhos caíram da árvore Kusanagi, e Yamagami diz que isso é prova de que a árvore está crescendo. Nosso herói fica muito animado ao ter outra ideia. Ele pega um cinzel e começa a esculpir os galhos. Kirin entra em pânico ao ver o cinzel porque, da perspectiva dele, um cinzel nas mãos de Minato é uma arma mortal. Aril não entende, então Kirin se pergunta se ele sequer sabe quantas criaturas os humanos eliminaram e feriram desde o alvorecer da história. Minato é o mais aterrorizante de todos, então Kirin se pergunta se ele planeja massacrar sua própria espécie com aquele cinzel. Heikai tem que mandar ele se acalmar porque ele está tentando tirar uma soneca. Yamagami se pergunta o que Minato está fazendo, então Minato explica que é um chaveiro. É para as chaves do quarto do cliente na pousada de seus pais. Ele achou que seria legal tentar fazer alguns usando os galhos da árvore Kusanagi, já que eles têm poder neles. Minato termina um e sela o poder de eliminação nele, tornando um amuleto perfeito contra espíritos malignos. Ele também faz um especificamente para Yamagami como amuleto. Ele não tem certeza se será de grande ajuda para uma deusa, mas quer que Yamagami o tenha. Ele o coloca em volta do pescoço dele e Yamagami diz que não é ruim. Nesse exato momento, um esquilo chega e Yamagami explica que ele quer um pedaço da madeira que Minato esculpiu. Infelizmente, o de Yamagami foi o último, mas o esquilo diz que ficaria satisfeito com uma das falhas. Minato dá um para ele, e o esquilo vai embora feliz. O esquilo leva para casa, e vemos que seu amigo está amaldiçoado. Ele usa o amuleto de Minato e liberta seu amigo do espírito maligno. Mais tarde, Minato termina de fazer o jantar, e Yamagami diz para ele comer rápido, antes que uma certa raposa encontre o caminho de volta para cá. Minato ri e diz que não há como Tsurugi aparecer tão cedo. No momento em que ele diz isso, Tsurugi aparece no portão. Minato a convida para entrar e oferece a ela um pouco da comida que ele fez. Ele também menciona que tem outra variedade recheada com macarrão soba em vez de arroz avinagrado, e ele chama isso de soba enari. Tsumegi nunca ouviu falar de tal coisa e está muito ansiosa para experimentar. Antes que ela possa comer, ela se lembra que veio aqui para se desculpar. Sua mestra, Tenko, foi muito agressiva com seu convite outro dia, e ela se sente péssima. Tsumugi está arrependida, mas Minato diz que não foi nada demais. Ele apenas se considera sortudo por poder ver uma raposa de 9 caudas. Tsumugi explica que o número de caudas é proporcional à força do poder da deusa. Ela diz que Tenko é muito forte porque o santuário onde ela reside recebe o maior número de adoradores em toda a região. Eles são muito gratos por seus visitantes, mas a desvantagem é que fica um pouco barulhento. De repente, Tomuji se transforma enquanto Tenko começa a falar através dela. Tenko diz que a área externa pode ser barulhenta, mas dentro de seu reino Kami é muito quieto. É realmente pacífico, então Tenko convida Minato para visitar. Ela quer provar a comida que ele fez, mas Yamagami a chama de gulosa. Tenko revida e o acusa de sua própria ganância. Ela conta que Yamagami impediu uma erupção vulcânica porque se distraiu com alguns doces.
Yamagami aponta que ele não deu permissão para ela vir aqui, então ele diz para ela ir embora. Tenko diz que não precisa da permissão dele porque Minato é quem decide quem entra no jardim. Ela se recusa a ser menosprezada, então os dois começam a brigar. Infelizmente, o ataque de Yamagami não faz nada, e ela o chama de fraco e patético. Ela diz que o poder dele é menor que o de um mosquito agora. Yamagami tenta de novo, mas Tenko bloqueia facilmente seu ataque. Ela diz que em seu estado atual, o corpo de Temuji é mais do que suficiente para lidar com ele. A discussão deles escala, e os dois se chocam. Eles continuam trocando insultos, e a luta deles vai pra fora. Minato tenta acalmá-los, mas é inútil. Tenko não acredita em quão fraco ele ficou, e ela diz que é ainda pior do que há 500 anos. Yamagami cansou de ser insultado, então ele diz que vai mostrar a ela seu verdadeiro poder. Tenko não lhe dá a chance, e ela dispara um ataque. Ele erra Yamagami, e está indo direto para Minato. A deusa da montanha se sacrifica para proteger seu amigo, e ela paga o preço. Felizmente, ele está bem, e Tenko aproveita a oportunidade para se gabar de sua vitória. Eles lutaram mais de 33 mil vezes, e Tenko venceu mais de 22 mil delas. Ela se pergunta se Yamagami ficou fraco porque ele tem andado com um humano. Yamagami não quer ouvir isso dela porque sabe que ela seduz o sacerdote de seu próprio santuário. Ele diz para ela arrumar a própria vida antes de meter o nariz nos assuntos dele. Tenko explica que não é sedução, é apenas que os humanos se apaixonam por ela sem que ela faça nada. Ela fica muito séria ao dar um aviso a Yamagami. Ela diz que esteve em contato com inúmeros humanos antes, e ela pode ver algo vindo. Se Yamagami se envolver demais com humanos, isso eventualmente o destruirá. Ela vai embora e Minato se pergunta se Yamagami está bem. A deusa da montanha está bem, mas ele usou demais seu poder novamente. O que é ainda pior é que ele quebrou o amuleto que Minato lhe deu. Minato diz que ele sempre pode fazer outro, então Yamagami decide descansar um pouco. Minato não pode deixar de se perguntar o que Tenko quis dizer quando disse que se envolver demais com humanos eventualmente destruiria Yamagami. Yamagami diz a ele que não é nada com que ele deva se preocupar, e que ele não deve deixar Tenko confundi-lo. Minato pergunta baixinho se ele pode continuar a ficar com Yamagami. Yamagami diz claro, porque ele está aqui por sua própria vontade. Em outro lugar, Ansho e Eno estão voltando para casa, se gabando de seu golpe. Nesse exato momento, Katsuragi e Hirima os confrontam. Katsuragi diz a eles que eles parecem estar indo muito bem, lucrando com a cidade deles. Harima revela que eles sabem de todas as suas maldades, então ele diz para eles irem embora. Eles saem, e Katsuragi grita com eles para nunca mais pisarem nesta cidade. Harima tem certeza de que eles ensinaram uma lição, e Katsuragi espera que sim. Por perto, Ansho tá furioso, e Eno lembra que ele os avisou que esta cidade era uma má ideia. Ansho manda ele calar a boca, e ele encontra o amuleto que Minato deu ao esquilo. Obrigado por assistir meu resumo, não se esqueça de curtir o vídeo.